Essas são as melhores. Olá para você que está assistindo essa live gravada, né? Vai ficar gravada no YouTube, no Instagram. E olá para vocês que estão entrando aqui. Tô muito animada, que eu tava na expectativa de ter esse bate-papo com a Andressa. Ela é uma enfermeira que eu acompanhei desde o início do processo. E eu acho que desde o Step Baby, né? Daquele, o que eu faço agora? E aí, será que dá? Eu lembro o dia que a gente conversou, a primeira vez. Tem pessoas que marcam, né? E de lá pra cá a gente vem conversando e nessa reta final a gente conversou bastante. Não tava marcado, mas melhor assim, né? Às vezes a gente se surpreende com as novidades. Alguém tá falando aqui, mudou o visual. Gente, tá um frio. O ar-condicionado tá desligado, tá sol, mas tá frio. Eu botei uma jaqueta, minha jaquetinha nova. Vocês gostaram? É um negócio isso aqui, viu? Você vem pra cá, se você não segurar, você quer comprar tudo. Mas eu vou dar umas dicas depois pra vocês comprarem tudo baratinho. Mas obrigada, fico feliz. Então eu vou chamar a Andressa pra que ela conte. Afinal de contas, acabou de chegar. Tá só emoção contar os desafios, as alegrias e os perrengues que eu já sei que tem vários e a gente sabe que isso acontece, né? Deixa eu chamar ela aqui. Vamos aguardar. Enquanto eu tô falando com vocês, eu tô recebendo mensagem lá do serviço. Ai, meu Deus. Hello! Acabei de acordar. Ótimo! Aproveita, minha filha, que essa molezinha não vai durar para sempre. E aí, Muito que horas obrigada. é o mesmo horário daqui? Não, né? Aqui, 10h25. Ah, aqui é uma horinha antes. Então tá. Então você não dormiu tanto. Né? Tô na Obrigada. rua ainda. Obrigada por você se dispor. Eu sei que você tá com seu filho aí, marido, tá chegando agora, mas é muito legal pegar essa coisa, a emoção ali no tempo que tá acontecendo, né? Se apresenta pro pessoal de onde você era aqui do Brasil, que você já não é mais. O que você fazia, né? Conta um pouquinho aí da sua experiência, que eu falei pro pessoal que você já morou em outros países também. Por que você decidiu vir para os Estados Unidos para a gente começar a embarcar nessa trajetória? A minha história foi assim. Eu trabalhei em hospital grande de referência em São Paulo. Eu sou de São Paulo. E por quase 10 anos. E aí eu decidi ir embora para estudar inglês. Então eu fui morar no Canadá, fiquei algum tempo lá, conheci meu marido lá. Aí de lá nós decidimos embarcar numa aventura, fomos morar na Nova Zelândia, fiquei 2 anos lá, meu filho nasceu lá. E durante a pandemia nós voltamos para o Brasil. Por falta de rede de apoio, por ter o neném, por ter entrado em lockdown, e a gente ficou com medo de ficar preso lá, e realmente a Nova Zelândia ficou fechada por mais de 2 anos. Aí nós voltamos para o Brasil e eu fui morar em Ribeirão Preto, que é a cidade do meu marido. Aí eu voltei a trabalhar na área depois de 4 anos fora. E caí, adivinha no quê? Em UTI Covid, né? E aí fiquei nas UTIs aí por quase 2 anos e tentei voltar para o Canadá, que era onde a gente era apaixonado e queria morar. Então nós aplicamos já lá da Nova Zelândia para emigrar para o Canadá. Começou a demorar uma eternidade, um processo enrolado e demorando. E eu não seria enfermeira lá, né? Era só para emigrar e seja o que Deus quiser. E aí, por um acaso, eu fiquei sabendo do processo por um vídeo, se eu não me engano, do Licurgo. E aí comecei a ir atrás, aí descobri a Angélica, chamei ela no privado de xereta mesmo, e ela começou a me ajudar e me explicando o processo como seria, que não tinha só uma empresa que fazia o processo, que eu podia fazer de várias formas diferentes. E foi aí que eu entrei. Eu comecei o meu processo em novembro, finalzinho de novembro de 2021. E em dezembro de 2022 eu fiz a entrevista consular. Então, assim, deu 1 ano e um mesinho da decisão até a entrevista. Uau! Eu lembro perfeitamente da primeira vez que a gente falou. Eu tava no salão. Uhum. Eu E eu não tinha... estava super em dúvida se eu continuava com o Canadá ou se eu iniciava Estados Unidos. E a gente ficou conversando um tempão, eu lembro. Foi.
bastante, assim. Parecia que a gente já falava, Já enfim. se conversava. Né? Foi muito E legal. você estava na época que você tinha passado no NCLEX e ia fazer o IELTS. E aí a gente quase tomou um café quando você foi fazer o IELTS, porque eu também estava em São Paulo fazendo o IELTS para Avante. Uau. Já pensou? E como os planos mudam, né? Quando a gente tem mais informações. Eu sempre Exatamente. o meu propósito é colocar, como eu falo, todas as cartas na mesa, porque daí o que é bom para um pode não ser bom para o outro, Exatamente. né? E quando a gente ouve falar do processo, a gente geralmente ouve falar através da experiência de alguém e aquilo se torna uma verdade pra gente. A gente agarra e quer fazer igual. Parece só dar certo se for do jeito que você viu que a outra pessoa conseguiu. Exato, só que daí depois que você vai descobrindo as coisas, você vai vendo que tem muitas outras possibilidades e no seu caso foi muito melhor. Foi, com Né? certeza. Você tem Eu fiz escolha. eu fiz uma universidade privada e eu mudei para outra, porque eu consegui uma bolsa na época, enfim. E aí eu mudei para outra e essa outra faliu, fechou, foi vendida. Então, assim, ela mudou de nome umas 3 vezes e foi nessa que eu me formei. E quando eu conversei com a Avante, eles só faziam CIGN FNS. Eu falei, nossa, vai dar muito problema, porque assim, essa coisa de assinatura. Aí eu quase desisti do processo aí, porque eu falei, eu vou ficar muito tempo enrolada nessa parte, vai demorar muito, eu vou continuar com o Canadá. E aí eu perdi tempo nessa fase. Foi quando eu conversei com vocês, falou, não, desencana, você pode fazer sozinha e tal, não precisa ser assim. E aí foi quando eu descobri o mundo da validação, que tinha outros jeitos de fazer, que eu podia seguir o caminho que eu quisesse, na verdade. Já pensou? E é engraçado, né? Porque parece, ao mesmo tempo que parece que foi ontem que a gente se falou dessa época, aconteceu tanta coisa nesse tempo. Eu tô aqui já há meses, você já tá aqui também. Cara, eu sempre falo para as pessoas, o tempo passa. Vocês ficam enrolando aí, namorando o processo, vou, não vou, faço, não faço. O tempo vai passar de qualquer jeito e você não vai ter feito nada. A diferença é que um ano passa, nesse um ano você pode estar chegando aqui ou você pode estar vivendo a mesma coisa. Foi toda a diferença para mim, né? Foi um ano que passou e eu cheguei aqui. E no meio do processo, não sei se você lembra, que aí de novo eu fiquei na dúvida. O dia que eu passei no NCLEX, que eu lembro até hoje, foi dia 1º de abril, e não foi mentira. Quando eu passei no NCLEX, o Canadá me convidou para ser residente permanente lá. Eu lembro, você falou que o Canadá saiu e eu passei. Entrei em parafuso, eu continuava com o processo americano, que era algo que já era, na minha cabeça, assim, ainda não era garantido, mas já Tava, era tipo, garantido. meio caminho andado, né? Estava do IELTS ainda, né? Ou ir embora pro Canadá, porque já estava certo. E eu desisti, tipo, eu joguei a residência permanente canadense no lixo, literalmente, muito dinheiro investido. E falei, não, eu vou continuar, já passei no NCLEX, agora vai dar certo. Que bom, né? Que bom que você continuou. Conta pro pessoal, quando você fala assim, eu morei no Canadá, eu morei na Nova Zelândia, automaticamente eu já vejo a cabeça das pessoas falando. Como enfermeira. Então, para ela é fácil, porque ela já falava inglês. Foi tranquilo. Molezinha, por isso que o processo dela andou. Então, conta pro pessoal, quando você decidiu fazer o processo de enfermeira para os Estados Unidos, qual era o seu inglês? Eu tinha um inglês intermediário, porque assim, apesar de eu ter morado no Canadá e na Nova Zelândia, por exemplo, no Canadá, eu vivia na comunidade brasileira, porque eu estudava inglês lá, o Danilo fazia college lá, então a gente tinha muitos amigos brasileiros. Toronto, assim, é um mundo de brasileiros e portugueses. Então, assim, você não precisa falar inglês para viver lá se você não quiser. Aqui, assim como aqui, né? Nos Estados Unidos, muitos lugares. Sim, você nem Enfim, consegue tinha inglês. Falar inglês, né? Hã? Dependendo do lugar aqui, você nem consegue falar inglês. Em Orlando, por exemplo, o lugar que eu estive, que eu tentava falar inglês, as pessoas automaticamente viravam espanhol e vinham falar comigo. Aí ferrou. Eu não entendia nada menos ainda. Aí eu só sei que eu peguei e era um inglês intermediário. Eu já tinha feito IELTS antes no Canadá para outros objetivos, pensando em fazer um college. E eu estava entre 5,5 e 6 no IELTS na época. Então fui para Nova Zelândia, lá eu trabalhei de recepcionista no hostel. Eu nunca fui enfermeira em outro país, apesar de ter morado em outros países. O processo é difícil em todos. Estou para te falar que dos Estados Unidos é o mais fácil que eu já vi. Difícil, não, né? As pessoas acham que comparado, é muito... O canadense é assim, beira o impossível. É muito difícil. Enfim, aí
quando eu fiz o IELTS a primeira vez, eu fiz pensando em aplicar para a Vante, porque eles pediam a primeira coisa para começar o processo é o IELTS. E aí foi quando o Canadá me convidou para a primeira fase. Então eu fiz um IELTS General e um Academic no mesmo final de semana, que foi quando a gente se falou. O General eu tirei o 7, que era para o Canadá, e o Academic eu fiquei com 6,5 no Speaking. Então era aí que eu estava no inglês. Eu estava nesse meio ponto aí no inglês. Mas assim, eu vivi quase 5 anos fora do país e mesmo assim eu não tinha 7 no Speaking. Vamos já abrir um parênteses aqui, que eu também recebo muita gente que fala assim, não, então inglês é muito difícil, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou ficar nos Estados Unidos um tempo. E eu sempre falo, não vem! Não, eu acho que a pessoa deve me odiar quando eu falo isso. Escola de inglês é igual. Expectativa. Só que o que faz a gente aprender inglês é a consistência no estudo e respeitar o processo de aprendizado, né? Você pode estar onde você quiser, se você não tiver constância. Porque a escola de inglês é igual no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Eu estudei na Nova Zelândia, estudei no Canadá. E você vai ter alunos que vão estar em níveis abaixo do seu, acima do seu, e o professor vai ficar ali no meio. E assim, você estudar na escola, ir para casa e ficar falando português, e ficar lendo em português, e ficar vivendo sua vida normal, tanto no Brasil quanto em qualquer país, o aprendizado vai ser lento, como foi o meu. O meu foi muito lento. 4 anos eu não tinha avançado. Que você vai ter muita oportunidade de falar inglês fora da aula. Porque onde você vai ter oportunidade? Você vai numa loja, vai falar com japonês, você vai bater com chinês, com mexicano. Você não vai falar, você não vai ter pessoas nativas na escola para conversar no seu professor. A vantagem de estudar estando no Brasil é que você toca a sua vida, você está trabalhando, você está ali na zona de conforto, você já está com sua vida estabelecida, o seu custo vai ser só com as aulas de inglês, que hoje em dia você consegue fazer aulas muito boas com preço bom. Hoje em dia tem muitas plataformas, só que você vem para cá, você tem que dar entrada no seu visto, se você vem como estudante direitinho. Em todo lugar. Tem uma grana, você tem que pagar a sua hospedagem. Ah, mas eu vou ficar na casa da minha família. Ué, mas você não vai ajudar a sua família? Para você dar continuidade no seu visto, na maioria dos países você vai ter que ficar pagando escola de inglês, que é algo muito mais caro fora do Brasil do que no Brasil. Exato. Mesmo que você faça aula particular, vai ser mais barato. E assim, o dólar tá 5 e pouco. Então, se você vai só ajudar a sua família, ah, não, vou ficar na casa da minha família, só vou ajudar no mercado. Se você gastar $300 de mercado por mês, vamos supor, né? É 1.500 pau. Tipo assim, não é um trocado. É muito dinheiro. As pessoas têm uma ilusão. Então, gente, aquieta o facho no Brasil. Quer estudar inglês? Estuda no Brasil. Eu saí do Brasil, larguei o meu trabalho num hospital grande por 10 anos para estudar fora com a ilusão que eu iria aprender inglês em 6 meses, 1 ano. E não foi verdade, entendeu? Não consegui. Então, assim, não falar porque não eu tô falando isso sozinha. Não vale a pena. Assim, eu não me arrependo da experiência, porque além de eu querer aprender o inglês, eu queria ter uma experiência fora. E eu não tinha nem intenção de ser enfermeira fora do país, não sabia naquela época nem que isso era possível. Então, eu fui determinada a aprender inglês e a viver uma experiência. Se não desse para sair fluente, eu ia voltar para o meu país e ser a vida que segue. E aí o destino, né, mudou tudo, marido, mas filho, né? Ganhei muitas coisas. De vida é legal. Agora, só que as pessoas vêm com a expectativa de que vai chegar e 6 meses vai estar fluente. Ainda fala que vai estar fluente. Não vai. Olha, gente. não conheci um caso, não conheci. Se você for aquela pessoa super hiper extra focada, que você vai chegar lá e você não vai conversar com nenhum brasileiro, você não vai falar português, você não vai sair e vai ficar ali focado no inglês 24 horas por dia, eu tô pra te falar que 1 ano também não dá. É muita coisa. Então, o que eu sempre penso é assim, vai tocando a sua vida, estuda 1 ano só inglês, vai estudando, estuda de verdade, né? Também achar que vai fazer 2 aulinhas e tchau. E vai usar o computador e vida que segue, não. Você tem que estudar todo dia, se expor todo dia, mas no Brasil, com a sua vida e tal. Enquanto isso, vai fazendo a validação, vai se familiarizando com o processo. E aí a coisa vai acontecendo. Não é um processo que você vira uma chave da noite pro dia. Exatamente. Ai, não tem dinheiro. Ele demora. Vista. Ele é caro, então faz assim, a espera enquanto você estuda, ela é natural, assim, é uma coisa que você segue a sua vida, vai fazendo o seu processo, vai devagar, calma, porque vai dar tudo certo no final. Exato. Mas se você tiver eu tive muita pressa, não é porque eu já estava com aquele inglês intermediário, então eu achava que eu não tinha muito mais o que esperar. E a minha pressa me prejudicou em alguns momentos, porque, por exemplo, eu se fiz cobra demais, se atropela, né?
Fiz um IELTS atravessado, tinha acabado de fazer o NCLEX, já saí correndo, fui fazer o IELTS, fiquei muito nervosa, tirei a pior nota da minha vida. Ai, o que é Vou- péssimo, que porque é você pé- fala, eu tava tão bem, aí já junta o Exatamente. emocional. Estudei pro NCLEX, passei no NCLEX, entendia todos os vídeos, assistia os vídeos lá do Simple Nurse, até aquele da Nurse Sarah, que é um pouquinho mais rápido. Então, assim, tava muito espertinha na hora da prova, 5,5, Angélica. Como assim? Depois de 6 anos estudando inglês, você tira um 5,5. Fui muito mal. Uma semana depois fiz a prova de novo, passei. Com uma semana. É aquilo que eu sempre digo, gente. Ansiedade. Estratégia da prova, conceito, né? O É. inglês ou o NCLEX, conceitos, estratégia da prova e preparo emocional. O Se você não emocional tá com pode as três te ajudar ou coisas te bem derrubar. alinhadas, Exatamente. meu Deus, quanta gente se prejudica porque se precipita, tá nervoso, não dormiu bem. Exatamente. O cérebro não funciona. As Mas minhas beleza. estratégias de prova, depois disso, tanto para o NCLEX quanto para o IELTS, deram certo quando eu ia para São Paulo, porque eu morava em Ribeirão. Se eu levava meu filho, eu deixava com a minha mãe, eu ia para um hotel sozinha, mesmo ela morando em São Paulo, eu ia para um hotel, ficava sozinha, quieta. Às vezes eu nem estava estudando, mas estava ali, centrada, tentando Porque as manter. crianças tiram a gente do Quando eu eixo, fui né? mal na prova, eu fiquei na minha mãe, com meu filho, mãe, aqui, Não tem aquela jeito. rotina louca. Aí fui para a prova. Os filhos são a nossa melhor experiência, mas a mais louca. A mais louca. Porque ontem mesmo eu tava doida aqui. Eu falei, gente, um final de semana maravilhoso. Mas choveu o dia inteiro ontem em Aí casa. você prende essas crianças Ai, dentro de casa. tava virada no giraia ontem e eu querendo descansar. Sabe quando você só quer ficar de boa e você não pode? Exatamente. Então, os filhos são a nossa melhor experiência, a que mais testa a nossa A que mais cabeça. testa a nossa paciência, a nossa cabeça. Eu costumo falar para minhas amigas assim, Deus dá muito amor quando você tem um filho, porque se ele não der amor, A gente larga. deixa pro Só com amor. Porque abandona. você fala, o que é isso aqui, O que gente? tá acontecendo? Não tem mais vida, não consigo fazer nada. E eu que essa uma semana, né? Ontem eu completei. Hoje faz uma semana e 2 dias que a gente tá aqui em Fargo. O Luca, tadinho, nasceu na Nova Zelândia, mas foi com 5 meses para Ribeirão Preto, assim, 40 graus no inverno. Aí chega aqui em Fargo, a gente já chegou aqui ontem, tava acho que menos 16, menos 15. E assim, um frio, que eu que morei em Toronto, tô achando que muito frio. É pior, é bem pior. Peraí, vamos voltar, que senão a gente vai entregar tudo de Fargo. Tá bom. Aí, beleza, você fez 2 IELTS, passou. Você fez 3, mas um não foi para os Um não Estados Unidos, conta, né? Então, você fez na sua segunda tentativa pro IELTS acadêmico, você pegou, você tava relax, com a cabecinha no lugar, né? Organizou, focou, beleza, conseguiu passar. Aí o NCLEX você passou de primeira. O NCLEX foi de primeira, não foi igual a... Assim, não foi com 75 questões e foi um fator que eu tive que trabalhar na minha cabeça para estar preparada para se virasse 76 e não enlouquecer. Dei uma surtadinha assim, na hora que passou do 75 para 76, eu falei, lascou, eu tô naquela linha, eu não vou passar, agora... E o pior é que sempre fui muito impulsiva, então eu faço as coisas muito rápido. Enfim, deu 75 questões, quando virou 76, nem tinha dado intervalo ainda. Eu fui muito rápido. Foi mesmo, porque eu fiz o intervalo depois de umas 6, 7 questões que acabou com 75. Então você foi ligeiraça. Muito rápida. E aí, quando virou 76, não chegava o intervalo, eu fiquei muito nervosa. E aí eu parava, respirava, eu segui todos os conselhos de todo mundo. Então, assim, todo mundo falou, come um pedaço de chocolate meio amargo, comia. Dá 3 pulinhos antes da prova, eu dava. Qualquer coisa que me desse de dica pra me acalmar. Tava acendendo vela para tudo que era santos. Aí deu o intervalo, finalmente, acho que já tava em 80 questões ou mais quando deu o intervalo. Fui no banheiro, respirei, lavei o rosto com TT10, orei, fiz de um tudo. Voltei pra dentro da sala e falei, não, vamos lá, vai dar certo, pelo amor de Deus, eu não quero voltar aqui de novo fazer essa prova. E aí, com 92 questões, encerrou. Aí foi a hora que eu te liguei, eu saí de lá, não sabia se eu ia pra direita, pra esquerda, onde era meu hotel, o que eu fazia. A gente sai meio travada, né? Porque desorientada. Por melhor que você tenha sido, você não consegue acreditar que você foi bem. Você sai meio, parece... Eu saí meio enjoada. Obnubilada. Meio enjoada. Porque, embora seja uma prova sentada, você só mexe o dedo, né? O mouse ali.
É. Cara, você gasta tanta energia, eu saí assim, ó, parecia que tinha feito uma Carregada, maratona. destruída. Se não tem uma boa noite de sono, se não se alimenta bem antes, se não vai bem, se não chega Você bem, não você dá não dá conta. conta. Não dá conta. É uma Saí de lá assim, maratona. perdidaça, aí fui pro hotel que era ali do ladinho, peguei as minhas coisas e peguei o Uber pra ir embora. Foi quando eu te liguei, aí você no vídeo foi me ensinar a fazer o trick. Mesmo assim, eu não acreditava, tava perdidaça, Super falou, não essa entendeu menina é louca. nada, porque eu não sabia se eu chorava, se eu ria, ainda tava na época de ter que usar máscara, e eu suando. Olha, que emoção esquisita. É, mas é muita emoção. É, E eu fico doida, eu fico muito alegre, assim, não, porque só quem passa sabe, né? E assim, talvez para algumas pessoas seja só um processo de imigração, mudar para outro país, sei lá. Eu acho que é, na pior das hipóteses já é uma coisa muito grande. No meu caso, era um sonho de vida mesmo. Então, eu acho muito sensacional a pessoa que se dispõe, que é um grande é. desafio, né, Andressa? Não é uma molezinha, você E já eles não viveu. imaginam, né? Quando, depois a gente vai chegar nessa parte, mas quando a gente chega aqui, as pessoas não têm ideia o tanto de coisas que a gente passou para estar aqui. Não, Então, não. É muito. Esse processo ele é transformador, né? Ele transforma a gente como enfermeiro, porque quando a gente está estudando para o NCLEX, a gente fala: que é isso aqui, gente? Que eu não sabia isso aqui. Eu era boa nunca enfermeira. usei isso na vida. Não é? Você fala assim: nossa, eu me considerava uma boa enfermeira, eu nunca vi isso aqui. Tipo, você fala: onde que eu tô? Será que eu vou É, dar conta? Então te transforma como enfermeiro desde o estudo. Quando chega aqui, aí você vai ver daqui a pouco. Você vai ser lapidado em um monte de coisa. Você vai ver como mexe, assim. Mas é como é legal. Tudo é ponto de vista, né? Se a pessoa tem bom ânimo, acha legal. E como pessoa, como a gente desenvolve. Eu é. acho que é como a Muda muito a maternidade. forma de ver tudo. Morando fora, você já muda muito, né? Eu, como brasileira, boa brasileira que eu sou, eu mudei muito morando fora, assim, em vários aspectos da vida. E agora aqui, sendo enfermeira, as borboletas estão no estômago agora, porque tá chegando a hora de botar a mão na massa de tudo aquilo que eu batalhei para conseguir, né? Que era estar aqui e atuar. Agora vamos ver o atuar. É diferente, né? Porque quando você imigrou a outra vez, você não chega com essa honra. Ah, Agora você chega como alguém que tá vindo, tipo, agregar num time. É como é. se juntar para uma guerra, né? Estão Eles precisando de mim. precisam da gente. É. Você vem de um outro país, você fez uma preparação muito pesada para estar aqui, provou que era capaz, né? Foi É. contratado e chega aqui com honra. Tanta honra que eles te dão um green card, que tem gente aí que A sonha vida e não vai ter, toda. É. né? Então, é uma sensação de missão cumprida que eu acho que a gente nunca vai cansar disso. E se um dia a É. gente cansar, a gente tem que rever. Porque É. é algo que você tem que se alegrar para sempre, né? É algo que É. transforma a sua vida, a vida do seu pequeno, a vida do seu marido, a vida Todo dos seus pais. mundo. E é uma cadeia de transformação. É inesgotável a bênção. Ela é Ela, eterna. ela vai fazendo uma raiz, assim, que vai mudando todo mundo, né? E aí, hoje, você falando, você está alimentando outras pessoas. É muito Mas grande. sabe que eu acordei que hoje, eu não sei se ela tá assistindo, que eu não vi, com uma amiga minha de faculdade, que agora ela segue você, segue a Lídia, segue todo mundo, que ela tá pensando no processo. E ela se formou enfermeira e ela nunca atuou. Ela se formou comigo na mesma época que eu, mas nunca atuou. E ela falou: eu vou ter que fazer uma pós, vou ter que voltar para a área. Eu falei assim: não. Aí ela me mandou uma mensagem de manhã: decidi, vou fazer o processo, você me ajuda? Aí eu falei: ajuda. Foi a hora que você entrou na live que eu entrei ali, que você falou: entra aqui. Que Eu falei: legal. Irene, vou lá falar E com a eu falei Angélica, bastante de assistei. gente que nunca trabalhou nessa live. Se ela assistiu, foi legal, né? Ela assistiu e foi bom para ela. Então, assim, tá despertando até minhas amigas que estavam próximas de mim, sabiam que eu estava fazendo o processo, mas nunca nem. E aí, Exato. por outros meios. Exato. É interessante porque, assim, primeiro ninguém sabe do processo. Aí, É, quando alguém sabe que você tá fazendo, a pessoa olha e fala: ixi, tá louca. Isso é. aí pirou. Vai morar fora, vai ser Ou enfermeira, como assim? então fala: você já fala inglês. É Ou fácil. então acha que a grama do vizinho é sempre mais verde, É, né? Aí depois, quando a pessoa tem a oportunidade de acompanhar o seu processo, ver sua trajetória e ver você chegando, ver que você deu conta, a pessoa começa a ver que que ela aquilo também pode dá. caber para ela, É, né? Então, é aquilo que a gente fala, a gente acaba se tornando inspiração para as pessoas, para que elas tenham a
motivação de ir começar. atrás, né? Inspiração sozinho não vai trazer ninguém para os Estados Unidos. Vai ter que ter a transpiração. Tem que... Vai ter que se lascar, muita lágrima. Mas Filho isso chora, dá mas não gás. vê. Exato, mas dá um gás, é muito lindo. Conta pro pessoal, em que momento você aplicou para o sponsor? Em que momento do processo? Se antes do NCLEX, se depois pro NCLEX? Qual foi o sponsor e como que foi a questão da vaga? Se você teve como escolher o lugar, a vaga, esse tipo de coisa. Eu esperei passar no NCLEX, então quando eu tive a aprovação na minha mão ali mesmo, foi o trick, porque o trick eu fiquei naquela, será? Meu Deus do céu, se eu comemoro isso tá errado. Pode ser verdade. Aí depois que eu tive a aprovação da vaga, no dia seguinte eu já montei, já tinha um currículo meio pré-montado, mas arrumei bonitinho e mandei para todos. Eu fui recusada pelo Grade. Eles falaram que a minha experiência não era safe, porque eu coloquei lá que eu cuidava de 5 pacientes de UTI. O que já não era uma verdade absoluta, né? Porque quantas vezes a gente assumiu os 20? Porque o formato do Brasil é diferente, né? Eu tenho técnicas e tal. Enfim. E aí eu mandei para Conerics, mandei para World Wild, mandei para Avante, mandei para todo mundo. Todos eles entraram em contato comigo. Eu fiz entrevista com alguns, não com todos, que não deu tempo. E eu fechei com a Conerics para Fargo, porque Fargo. Eu tinha oportunidade de fazer entrevistas com outros sponsors, mas eu tinha um medinho de alguns lugares que não aceitava Joseph, porque eu fiz Joseph. E aí o meu medo na hora do endorsement, de dar algum problema, de eu ter que voltar atrás e pedir pro CDNFS fazer uma acesso para mim e tal. Então eu fui recusando vagas que eram... Aí você foi garantindo no lugar que aceitaria a Joseph. Aceitava. O sponsor fala para você, não tem problema, você tem uma licença de algum local, porque eu tinha licença de Montana. Você tem a licença de algum lugar, você pode trabalhar em todos os estados. Eles não sabem muito. Eu percebi que o sponsor tá nem aí. Eles falam, se vira depois. Porque depois a treta do endorsement vai ser sua. Você vai conseguir em algum momento? Vai. Mas pode ser simples, mas pode ser terrível. Perrengue. Eu tiro pelo Marlon, por exemplo, que ele foi para Califórnia, ele ficou 4 meses para pegar a licença dele. Exato. Então, assim, enfim, consegue, né? Todo mundo consegue o endorsement, mas eu não queria esse problema, eu queria começar de forma mais smooth possível. Foi uma estratégia, isso é muito bom, porque é o que eu falo pro pessoal, quando você conhece o processo, você traça as estratégias que vão ser prioridade para você. Você não queria passar por esse problema, ok. Agora, se para outra pessoa a prioridade é ter a vaga em algum lugar específico, ela pode querer encarar essa burocracia, porque para ela vale a pena. Então, a pessoa tem que conhecer o processo para ter essas estratégias próprias, não fazer o que o coleguinha fez. Exatamente. Na minha cabeça, eu podia fazer Joseph, vir para qualquer estado que fosse que aceitasse a minha validação pela Joseph, meu endorsement. E aí eu resolveria tudo daqui, ganhando em dólar, já com o meu green card na mão, tranquila. Não ficar no Brasil passando perrengue, porque eu quero um estado específico, um lugar específico. Por quê? A não ser que eu tivesse uma família, alguma coisa muito grande que me segurasse em algum lugar. Não era o meu caso. Então, falei, assim. Então, assim, quando veio a proposta de Fargo, era uma cidade que eu fui pesquisar, um estado muito barato de se viver, de se começar. Porque começar pela Flórida deve ser muito bom, mas tá muito caro. E, né? Você bem sabe, você tá aí pertinho. Que é um estado que todo brasileiro quer, porque o clima é gostoso, mais parecido, pertinho do Brasil, voo direto para a família e tal. Então, quando veio a proposta de Fargo, eu achei muito barato, aluguel assim, entre $1.000 e $1.300, você aluga um apartamento legal, num prédio assim, ok, tudo novinho, coisa que em alguns estados você não chega nem na casinha do cachorro, você aluga por esse valor, né? Não. Eu sei. Aí, o Marlon mesmo tava falando esses dias. Califórnia sem condições. Aí foi o primeiro item que eu e o Danilo a gente sentou e a gente decidiu que teria que ser um estado que a gente pudesse começar mais tranquilo, assim, com a relação ao lado financeiro. Depois foi uma vaga para UTI, que era a área que eu estava trabalhando no Brasil. Sempre fui de hemodinâmica, mas eu já estava muito... Antes dessa UTI Covid que você pegou aí, porque na época do Covid, meio todo que mundo foi para UTI. Uma vaga de UTI. Não é um setor fácil de você entrar normalmente, mas na situação. Mas você se identificou na UTI? Porque você não era antes? Como foi isso? Eu ainda sou apaixonada pela radiologia intervencionista, hemodinâmica, que foi a área que eu trabalhei toda a minha vida, né? Eu me formei e já fui promovida dentro do hospital que eu já trabalhava para essa área. Então, eu fiquei por
6 ou 7 anos trabalhando nessa área. Só que eu fui embora do país, eu fiquei 4 anos fora da área. Não é fácil você se realocar como enfermeiro quando você fica tanto tempo parado. Uhum. Eu só entrei em UTI e consegui um trabalho muito rápido quando eu voltei para o Brasil, porque era pandemia. Senão não ia acontecer, ia ser difícil, ainda mais uma cidade menor como Ribeirão, que tem acho que 4 ou 5 hospitais. Assim, a não ser os públicos que são concurso, né? E então acabei gostando da UTI, assim, eu me adapto muito fácil. Se você me colocar em outro setor, ou eu vou odiar ou eu vou me adaptar rápido. Então, era vaga para UTI, hemodinâmica eu já estava muito desatualizada, tipo 6 anos fora da área, então tinha coisas que nem se faz mais. Hemodinâmica, eu conversando com a Nanda esses dias, ela falou, não, amiga, não faz mais desse jeito. Eu falei, tá vendo? Não podia ir para um lugar desse, que eu já não sei mais trabalhar. Era melhor ficar fora mesmo. Aí acabei caindo na UTI, então era uma área que eu fiquei feliz, eu não queria ir para Med-Surg, nunca me identifiquei muito com enfermaria e nem para Facility, era um negócio que eu tava assim, né? Se eu tiver aqui eu vou, mas não quero. Uhum. E qual foi o outro ponto positivo? Fargo. Eles tinham a fama já de ser um hospital, que é o Sanford, um hospital que trabalhava muito rápido para trazer o enfermeiro. Então a PWD, que é um negócio que vale a pena falar, que o pessoal não sabe, se não tiver o ERI, é furada, porque você vai esperar de 4 a 5 meses para eles aplicarem seu Explica o que 140. é e que fase que a pessoa tem que observar Quando isso, você como que ela escolhe, pergunta. quando você escolhe o sponsor é o hospital, no caso, se for Direct Hire, que é o meu caso, a Conerics pelo Sanford é Direct Hire. Quando você escolhe, se o hospital não tiver, vamos dizer que é um papel que autoriza o hospital a contratar profissionais estrangeiros. Então, ele pode aplicar para o I-140, que é a primeira fase do processo. Tô certa? Tô, né? Então, se não tiver... essa benção também. Você teve que esperar, né? A Lídia também teve que esperar, um monte de gente teve que esperar. E aí eu já estava esperta, porque eu fico acompanhando todo mundo. Eu falei, não, agora eu só vou se tiver. E aí a minha case manager da Conerics falou assim: olha, o Sanford tem uma PWD válida até 30 de junho. Eu fechei com eles em maio. Até 30 de junho, então você precisa ter todos os seus documentos ok para a gente aplicar até 30 de junho. Eu falei, olha, se vocês não forem, eu falei para ela bem claramente, se vocês não forem aplicar antes da PWD vencer, eu desisto. Eu não quero mais, porque eu não vou esperar 4, 5 meses para vir outra. Tem gente que demora, né? Demora o meu muito. demorou uns 50 dias. Foi rápido? Mas e eu perguntava e eles falavam assim, Angélica, eu entendo sua ansiedade, mas nós não temos previsão. Em few weeks. A few weeks. Several weeks, eternal weeks. Eu falava, gente. Aí eu fechei em julho o contrato e aplicaram em agosto. Só que assim, no final de agosto, começo de julho, final de agosto. Então, deu quase uns 2 meses, mas também quando aplicou, eu. Aí a prova, podia assim, né? A minha prova meses. em uma semana. Mas, enfim, aí essa era uma questão também que eu cogitei, por também ser um hospital na região onde o NVC é o do Nebraska. A menina é esperta, né? Tava ligeiro em tudo, porque eu tava acompanhando todo mundo, né? Porque se fosse para o Texas, tinha a chance de demorar ali naquela parte do NVC, de aprovar, de qualificar os documentos. Então, eu comecei a cogitar tudo isso porque eu queria vir logo. A minha prioridade era chegar aqui, não era, tipo, ganhar $40 a hora, não era trabalhar num hospital com selo não sei do que. Eu não estava ligando para muita coisa. Era estar num lugar seguro para o meu filho. Eu queria uma cidade tranquila, não ia morar em cidades que são qualificadas. Por mais que não seja pior que o Brasil, eu não queria uma cidade com um índice de criminalidade muito alto. Uhum. Queria uma cidade de tamanho médio para pequeno, um custo de vida atingível, alcançável e que fosse rápido. Então, assim, o Fargo trouxe tudo isso para mim, apesar de trazer o maior frio que eu já vi na minha vida. E aí foi aí que eu decidi. Muito frio. Aí você fez a entrevista rapidamente, assim, como que foi esse processo? Você fez a entrevista primeiro pela Conerics? Foi um horário bem doido, porque a minha entrevista com eles foi, tipo, 4 horas. No meio do meu plantão. Eu tava lá de plantão, a moça da Conerics falou, posso te ligar?
Aí saí correndo, entrei na sala da minha chefe, que foi maravilhosa e acompanhou todo o processo e me deu o maior apoio. E aí entrei na sala dela e falei, posso falar rapidinho com a empresa? Não sei o que. Ela falou, pode. Aí falei com ela por telefone, não foi nem chamada de vídeo, nada, foi uma coisa assim. E aí ela falou, então eu tenho esse hospital que eu te mandei no e-mail, você quer fazer entrevista dia tal? Foi bem assim, me perguntou rapidamente da minha experiência, perguntou rapidamente o que eu fazia, alguns diagnósticos que eu estava acostumada a lidar. Ai, foi assim, Angélica, nem 10 minutos, foi muito rápido. Isso é a entrevista Da com Conérica. a empresa. Aí eles agendaram uma entrevista com o cargo. Com o hospital. Aí, E como sim, foi essa? Essa eu fiquei mais nervosinha, né? Essa foi por vídeo, foi com a supervisora da unidade, né? Das UTIs, enfermeira. E eles te colocam, a Conérica intermedia isso daí, então ela te coloca numa sala com todo mundo, daqui a pouco alguém te chama no privado. Aí você tá ali, você já tá passando mal, né? Por isso que as partes do processo são importantes. Eu tinha acabado de sair da Uniclex, eu tava fresquinha com os diagnósticos, com os nomes das coisas. Já esqueci muita coisa, por sinal que tô com medo agora, tipo hospital. Aí eu tava fresquinha com os termos, com tudo. Então, assim, não foi tão difícil conversar com eles. Muito friendly, assim, ela muito tranquila, falando devagar, me perguntando da minha experiência, quantos pacientes eu cuidava, ratio, né, de enfermeira para paciente, qual que era a minha rotina, tipos de diagnóstico. Aí fez umas perguntas bem de RH, assim, tipo, quais são as suas qualidades, seus defeitos, essas coisas que a gente já tá acostumado a falar em português. Mas fazem bem parecido com as que a gente vê aqui no Brasil. Bem parecida, né? Só muda o idioma, né? Só não, né? Muda tudo, né? Tá assim, né? Aí foi tranquilo, ela falou, olha, a gente vai te dar a resposta em algumas horas, máximo até amanhã. E aí ela só comentou que talvez não fosse para UTI, fosse para step down, que é tipo uma semi-intensiva. Que ela não tinha certeza se ela tinha vaga de UTI naquele momento. Aí eu, tudo bem. Aí... Tô aqui mesmo? Tô me leva. Tô facinho. Tô facinho, eu quero ir embora. Aí ela pegou, desligou, a Conérica foi lá, fez um overview do hospital, explicou os benefícios. E aí no dia seguinte veio a job offer já. Eles falaram salário na entrevista ou só na job? Só na job offer. Quando veio, eu super curiosa para saber, mas aí quando veio o papel, aí veio o valor. Acho que era coisa de $33 a hora, o que não mudou muito depois da entrevista, depois da entrevista que eu digo consular, né? Que o seu, no caso, aumentou um pouquinho. No meu caso, não mudou nada. Eles não pediram... O que veio na minha job offer foi o que eles me pagaram. Aumentou do que eu esperava que ia ser. Entendi. Porque eu fui atrás de saber quanto era a média aqui. Eu não perguntei na entrevista. Nem saber se eles tinham gostado de mim. E quanto eu vou receber? Se eles falassem qualquer coisa, eu ia aceitar. Eu ia aceitar. Que eu queria. Eu sabia que eles não podiam me pagar menos do que o mínimo era suficiente, que era acho que 28. Aqui também o custo de vida é baixo. Aí quando veio a job offer, aí veio mais. Aí eu, beleza. Então, mas o pessoal me perguntou, a gente pode questionar, pedir outro valor? Poder, você pode. Você tem boca para você quiser. Né? Se você vai correr o risco de falar não e inclusive se queimar na entrevista. Eu não queria correr esse nem risco. Vamos chamar porque ele vai ficar chorando aí e não vai aceitar o que a gente tem para oferecer. Exato, eu não quis tá arriscar. vindo, tô pagando o processo da pessoa, tá questionando, de repente tem outro lá que tá felizinho sem questionar, quem que eles vão contratar? Exatamente. É uma questão. Eu também não questionei nada. Eu estava até bem ansiosa com uma questão aqui, que quando chega o contrato, quando você chega nos Estados Unidos, eles mandam um contrato meio que definitivo, que é o que você assina e devolve para eles. E aí veio falando 40 horas. E aí eu fiquei tensa, falei, será que eles vão me fazer trabalhar 3 plantões de 12 ou 4 de 8? Como é que vai ser isso, 40? Porque normalmente são 36. E aí a Lídia e a Nanda já tinham assinado 40. Aí eu falei, por que vocês assinaram? Eu lá do Brasil, surtando com a história. Eu lembro. Lembra, né? Aí chegou aqui, o que eu fiz? Eu assinei também. Eu falei, você acha que eu vou arrumar encrenca agora? Acabei de botar meu pé aqui, tem um monte de coisa pra eu resolver.
E aí depois as meninas falaram que depois que passa do período de experiência, eles vêm te perguntam, você quer fazer 36, quer fazer 40, o que você quer? Então, Então, assim, meio que ninguém vai te obrigar a trabalhar uma quantidade de horas que você não quer, entendeu? e É no diferente do de Brasil. 40, como que é? Que as meninas me falaram, mas eu já não lembro. Então, acho que quem faz 40 tem que complementar essas 4 horas de alguma forma. Então, ou você vai fazer talvez um plantão de 4 horas, ou fazer em treinamento, tem vários treinamentos para se fazer, então eles te dão essas horas para fazer treinamento. Enfim, depois você pode optar também por 3 plantões de 12 e tá tudo E certo. aí, do momento que você fechou com o Sanford, o momento que você pisou aí, qual foi a sua timeline, assim? Quanto tempo deu? Eu fechei com eles no comecinho de junho e fui aprovada na entrevista lá no consulado dia 14 de dezembro e cheguei aqui dia 13 de janeiro. Então foram 7 meses. Né? Foi Rápido, foi rápido. bem bom. Foi bem Para bom. mim foi maternidade, porque eu Ah, tive RFE no não, mas NVC. com RFE ainda foi top, meu Deus. Foi rápido. Mas assim, eu tentei antecipar todos os passos para não dar nenhum problema. Sempre a louca que foi lá e fiz a certidão de nascimento de inteiro teor para todo mundo, tipo, até para criança. Você se preveniu em todas as Mesmo possibilidades. assim, o meu atestado canadense de antecedente não foi o que eles me pediram, eu tive que pedir outro. Demorou um mês. Para quem está novo aí no processo, a gente precisa dar o atestado de antecedente criminal de todos os lugares que a gente morou depois da maioridade por mais de 6 meses. Como a Uhum. Andressa já tinha rodado esse mundão, aí lascou tudo. O Canadá demorou 30 dias para me dar o atestado. Ainda me cobrou US$ 180 por atestado. Aí. Mas nessa hora você tá Você pagando, minha paga. filha, tá pagando e Você rindo. vai dando dinheiro assim, Se ó. fosse Tudo que você tem, dos dentes para vai. ser mais rápido, você tinha pago feliz, inclusive. Né? Meu Exatamente. Deus do céu. E conta aí pro pessoal, como você se sentiu, porque essa parte eu acho que é uma das mais legais. Quando você estava fechando as malas, quando estava se despedindo, que você decidiu fazer a festinha do seu filho antes de vir, É. né? Como foi isso? Como foi olhar para trás e falar que agora é para valer? Porque as suas outras Olha, imigrações eram temporárias, né? não Era tive meio isso que uma definitivo em aventura. nenhuma. Agora é para valer. Você está construindo uma vida nova. Como foi isso? Olha, é um aperto no coração, porque assim, o Luca ele é o único neto dos dois lados, né? Ele é o único neto da parte dos meus pais e da parte dos pais do Danilo. E a gente estava morando já com. Eu larguei a minha casa quando eu paguei minha FIBIL. Eu já entreguei a casa, já vendi tudo, já larguei emprego, eu fui aquela que fez tudo antecipado. E acabei ficando uns meses na casa da minha sogra, né? Pra felicidade dela, tadinha. Os 3 fazendo uma Aproveitou. bagunça. É Só lógico. que aí apegou mais ainda. Então eu fiquei com um sentimento, assim, uma dorzinha no coração de tirar ele disso, tirar dos avós, tirar dos amiguinhos da escola, tirar daquele calor que ele podia brincar abertamente, onde, assim, né, tinha quintal, tinha uma cidade menor, né? E ao mesmo tempo muito feliz porque eu atingi o objetivo que eu queria, que é dar um futuro muito melhor para ele aqui. Vem desse lado de mãe, de dar um futuro melhor para o nosso filho, foi bem dividido o meu coração entre deixar a rede de apoio, a família, que é muito importante quando você tem filho, e conseguir um futuro melhor para ele. Pelo meu lado, né, eu não conseguia mais. Porque depois que você sai e vive fora do país, seu marido deve ter sofrido muito quando ele voltou para o Não, Brasil. quando Porque você você volta, eu falei isso numa live. Imagina voltar depois que você trabalhou, viveu aqui, voltar. Você fala, gente, o que é isso aqui? Não, não, Eu, não. eu Não costumo dá. falar assim, o Brasil não é a faixa de Gaza, não está em guerra, Isso. você não vai morrer só por voltar para o Brasil. Mas as pequenas coisas que você se acostuma fora, e não é só coisas materiais, o pessoal acha que é só comprar, que Não, você é um tem aqui fora. retrocesso, né? Porque nos Estados Unidos as coisas são menos burocráticas, as As coisas coisas funcionam, funcionam o que mais você práticas. fala vale. Então, por exemplo, se você vai num lugar fazer alguma coisa e você mente, por exemplo, eu não chegou tal coisa. Eles vão entender aquilo como verdade. Se depois você voltar atrás, vai te dar problema. Então, assim, é o que você fala, é como as pessoas te tratam, é a tranquilidade de que a gente foi num restaurante e o Danilo entrou na frente e eu fiquei no carro com o Luca, aí eu peguei o Luca, bati a porta do carro, a chave estava com o Danilo ali aberto. Não vai acontecer nada, aí não acontece nada, entendeu? Não sei, grandes centros, tipo Nova York e tal, mas assim,
É outra, você anda leve, você não fica Leve, preocupado celular, você não tá que nem você vai ser aí. assaltada a qualquer momento. Eu É tinha um outra terror de vibe. andar com o Luca no Brasil de carro, eu não dirigia, porque eu tinha medo de botar ele na cadeirinha e dirigir e alguém tentar roubar o carro e ele tá preso na cadeirinha, não conseguir tirar. Eu tinha essas noias, assim, de mãe, sabe? De medo de É tudo. porque você vê isso E, todo dia na televisão, a chance de você absorver isso pra você então eu tinha muito medo. Então, assim, não é só o comprar o poder de compra, que é maravilhoso, não vou é a negar. Ainda não estou parte, a recebendo em dólar, logo organização. vou, mas é tudo, né? O que cerca, é a cultura que é diferente. Então, eu não conseguia mais, Angélica. Eu voltei para o Brasil com o objetivo de sair do Brasil. Então, eu não comprava nada para assim muito bom, porque eu falava, eu vou vender, Uhum. não vai ficar aqui, eu vou ter que dar, ou vender baratinho. Era Então, temporário. Você já estava tudo no temporário. seu Eu plano prefiro. A, era o único que você tinha, né? Era o único que eu tinha. Eu ia E sair, você se não fez fosse para os Estados Unidos, ia acontecer. ser para o Canadá, ia pedir cidadania italiana e para Europa, para algum lugar eu ia, mas eu não ia ficar. Eu entendo perfeitamente. Quando a pessoa me manda mensagem assim, direto, Angélica, mas vale mesmo a pena? Eu falo, você já veio aqui? Ou você já foi pra fora? Porque na Europa, qualquer E às lugar que vezes você a vai, pessoa já foi, mas ela foi de turista, foi passear, e não é a não mesma consegue experiência. Não captar a vibe, absorve. né? É. E a questão dos Estados Unidos é assim, trabalhou, ganhou. Você E o faz pouco que você dinheiro. ganha dá para tudo. Isso, você não precisa de muito. O pouco aqui é muito. E o muito no Brasil é pouco. É. É totalmente O meu inverso. Você é salário escravizado. num dos melhores hospitais da América Latina, em São Paulo, era suficiente para eu sobreviver? Era. Sim. Era bom pra caramba? Dava para eu fazer uma viagem internacional por ano, pagar minhas contas, pagar meu apartamento, meu carro? Não. É. Ainda mais cada vez pior, né? Cada vez as coisas Interior, piorando. ridículo. Ô, Angélica, o pessoal no interior de São Paulo tem no hospital pagando 2.000 pro enfermeiro, R$ 2.000. O que você faz com R$ 2.000, gente? Meu Deus. Olha a Thaisa que chegou aqui também. A Thaisa é outra que chegou agora há pouco Ela tempo. chegou Já no logo, logo, Texas, né? Eu vi alguma coisa. logo eu vou ter um papo com ela também, que ela tem uma história bem interessante. Um beijo, Thaisa. Beleza, aí você largou para trás, coração dividido da família, mas você consciente de que isso Eu tava realmente é fazendo a melhor para melhor sua coisa. família, né? É. Olhou para trás com as malinhas, eu via os stories no Stories. aeroporto, eu revivi minha A emoção. choradeira, mas uma choradeira. E ver o pequenininho em cima da mala é muito legal. E você olha e você fala assim, eu conquistei isso, Consegui. né? Eu fiz a coisa acontecer, não tive Aí vem toda aquela sorte. retrospectiva, aquela ansiedade na prova, aquele estudo que eu trabalhava, era UTI, o Luca era pequenininho, ele tinha um aninho e pouco. E aí o Danilo parou de trabalhar para cuidar dele, para eu poder estudar. E aí eu trabalhava, chegava em casa, estudava, aí o sono batendo, caindo em cima daqueles sounders. E aí vem toda aquela retrospectiva, né? Bem, Você tá indo embora, eu disse que não deu certo, e depois deu, é entrevista, uma aquele frio na barriga vitória, pra né? nada, aquela entrevista, né? Que raiva daquela entrevista. É uma vitória, eu ia falar, é uma vitória que só quem vive sabe. Apesar da gente vir falar, escrever, chorar, contar, né? Essa sensação é muito. É Eu igual só consigo. paisagem, já foi para um lugar muito lindo que não adianta Não você tirar foto, você não vai mostrar adianta. para ninguém como é bonito. Exato. A É. gente fez um cruzeiro na Grécia, uns anos atrás. E eu tenho fotos assim que eu fiz a melhor foto que eu podia. Me arrumei, achei Não o mostra. ângulo, fiquei lá para tirar foto, que eu falei, eu preciso registrar, salvar isso. Hoje eu olho as fotos e eu falo, preciso voltar, porque não dá. É exatamente isso. Você não É. consegue condensar tudo que é na foto e Não. na nossa fala. Por mais que a gente veja aqui e tagarele por 1 hora, as pessoas não vão ter ideia do que tá. Exato. Só quem vive que sabe. Por isso que a É, gente se torna uma comunidade assim que se ajuda. isso. Eu vejo os enfermeiros do processo. Eu não vejo os enfermeiros que eu convivi durante a vida. Porque o que eu via muito na enfermagem, nos lugares que eu trabalhei, era aquela coisa de competição, Uma de um querer ser melhor vaidade. que o outro, uma vaidade, eu sei mais, eu fiz uma faculdade melhor, eu me pós-graduei não sei do quê. Eu Sou tenho. amiga de não sei quem, tem isso também. Exatamente. Fulano gosta de O mim, hospital quem é você? X, Y, Z, não sei Ai, o que. que O meu preguiça hospital disso. tem o selo X-Men, eu fiz o trabalho científico e defendi no congresso tal.
tal. É uma vaidade, uma competição de quem sabe mais, quem pode mais. Ai de você, se durante uma discussão você não souber de alguma coisa, nossa, que burra, não sabe de nada. Eu tive coordenadoras que falaram que quem se formava em faculdade privada eram técnicos de enfermagem melhorados. Ai, que Ela medinho. falava. É muito feliz, né? A pessoa que E tem um ela era pensamento coordenadora de desse um ainda hospital expressa. gigante. E assim, eu vi muito preconceito em cima. E assim, hoje o meu diploma vale tanto quanto o delas, mais ainda, porque agora eu sou. Entendeu? Enfim, essa vaidade dos enfermeiros, essa competitividade, tem uma muito bobagem. menos no processo. A gente se ajuda, assim. Eu quero mais é que as pessoas possam viver, não é uma competição. Aliás, Exatamente. a gente está salvando uma categoria de uma vida miserável que a gente tem, né? E eu vejo assim, a gente que é mãe, principalmente, a gente faz isso por nós, óbvio que faz. Quem não quer trabalhar, ter autonomia, respeito, né? Mas quando você olha para o seu filho e você sabe que você tem a oportunidade de dar uma cidadania para ele, transformar a vida dele, né? Transformar. No Brasil, você fala assim, não, o que eu vou fazer pro meu filho? Vou dar educação. E aí você se lasca Pagar todinho para 2 pagar a mil de melhor escola escola. possível e nada garante que ele vai ter um bom desenvolvimento. Porque tem todo um contexto onde você O mundo mora, em volta dele. as relações que você tem, nananã, né, as possibilidades. Quando você mora nos Estados Unidos, ainda que o menino estude numa escola pública, ele já está tendo acesso a coisas muito diferentes do que você poderia se matar para ter no Brasil. Exatamente. Então, quando eu esmorecia, que em muitos momentos a gente esmorece, né? Uhum. Depois que a gente tá aqui, beleza, mas na caminhada é muito difícil. Eu olhava pra Esther e eu falava, como é que eu vou abrir mão? Como é que eu vou chegar pra ela lá quando ela crescer e falar, filha, sabia que a mamãe podia ter conseguido vir morar nos Estados Unidos? Minha irmã mora, tenho duas irmãs que moram aqui. Uhum. Sabia que você podia morar aqui com as suas priminhas? lá, mas a mamãe não fez, era tão difícil. Como? Então, para mim, era zero possibilidade. Cada um sabe onde que o cala perde, o seu propósito, sua motivação, né? Eu não sei se você teve isso, mas eu tive muito de amigos e colegas, não só de trabalho, mas amigos da vida, de duvidar. De falar assim, até parece que você vai conseguir. Ou de colegas virarem para mim e falar, essa enfermeira aí tá falando que vai ser enfermeira nos Estados Unidos, ela vai ser babá. Tudo bem. Tá Olha eu aqui. Tô de babá. Quer que eu te mostre Vem aqui meus ver eu babá. Vem aqui ver meu olerite. Não tem problema ser babá, não tem problema. Tem, já fui. Mas eu sou enfermeira. Eu sou enfermeira do Brasil e sou enfermeira nos Estados Unidos. Me propus e consegui. Né? Então... e essa coisa de diminuir também as profissões. O brasileiro faz muito, né? Subemprego. Eu tenho raiva de quem fala isso. Tem gente que acha que só brasileiro só imigra se estiver morrendo de fome. Tipo assim, eu vou para os Estados Unidos para ter subemprego. Para limpar a privada. Você tem subemprego no Brasil sendo enfermeiro. É subemprego no Brasil. Maltratado por médico, maltratado pelas instituições. Desrespeitado, desvalorizado. Tem direito nem em um lugar decente para comer. Entrada separada. Revista na saída. Ai, você acha que você tá arrasando? Não é? A pessoa que limpa a casa aqui nos Estados Unidos não é vive mais revistada quando sai da casa. Exato. Só que se você é enfermeiro no Brasil, você pode chegar aqui por cima da carne seca, com green car, com carro zero na garagem que você nunca pôde ter no Brasil. Salário muito com um bom, apartamento, obrigada. mesmo que alugado, que você está começando a vida, mas muito melhor do que provavelmente você tinha no Brasil, porque aqui os apartamentos são grandes, né? Normalmente, se a gente for falar de Nova York, Manhattan, não é bem isso. Outra coisa. Mas assim, você tem acesso a condomínios que você não tinha no Brasil, você viaja para lugares que você não tinha, então, abre a mente, né? Exatamente. O povinho atrasado, viu, esses colegas? E aí eles não conseguem botar fé no taco deles e acham que... Não, e eu muitas vezes tentando falar, não, gente, eu vou, e se vocês quiserem ir, eu mostro pra vocês como é que faz. Aí segue esses perfis aqui, já anotava, toda empolgada. Depois vinha os técnicos falar pra mim, olha, o fulano tá falando ali que você tá indo embora pra lavar privada, que você vai legal e tá falando que vai ser enfermeira. Aconteceu. Aconteceu muito, Angélica. A inveja é uma coisa triste na vida, né? Porque é assim, ó. A inveja, ela vem de quem é próximo, porque quem tá longe não tá nem aí pra você, né? É verdade. Porque quando você tá se desenvolvendo, você tá se destacando, a outra pessoa, ela se sente afrontada.
Por quê? Porque ela tá ficando para trás. Se você se destaca, mostra o fracasso dela. E aí ela fica Exatamente. doida, né? Aí ela fala, É, que é isso? Quem é essa menina que vai ficar aqui falando que vai ser enfermeira nos Estados Unidos e eu vou continuar aqui nessa situação? Né? exatamente. É duro. Tem que Mas aí, assim, ter. eu tava tão focada no processo que eu também ouvia essas coisas e deixava pra lá. Tipo, Eu tá, nunca tá, tchau. escondi também. Tem Ah, gente que esconde. Eu andava com meus livros para cima e para baixo, falava, vai, tô validando. E ano vai, ano vem, ano vai, ano vem. Enfim, exatamente. você precisa encerrar? Eu tô vendo aqui Não, que é você tá. que o meu marido tá me oferecendo café, eu tô Ai, falando que eu quero. esse marido, ó, nota É, 10. É porque é eu sei que com novinho, criança, né? às vezes Novinho. a gente fica na situação, né? Não, o Luquinha tá É, aqui, ó, vendo desenho na televisão. ah, tá de boa. Ê, vidão, hein? Então, beleza. Aí você fechou, foi esses 7 meses para você entre o seu processo e você chegar, olhou para trás, coração doeu, mas sabia o que você estava fazendo, chegou. Nossa. Passei um perrengue na viagem. Vocês E estão aí? com tempo? Conta aí, conta aí, conta aí. Foi assim, fui comprar a passagem, porque Fargo tá longe, né? Não é qualquer passagenzinha ali pra Miami de 8 horinhas de viagem. Então, comprei, falei, vou comprar uma passagem que eu faça o menor tempo de conexão possível, que eu não fique pra lá e pra cá, porque o Luca tá na idade difícil, né? 2 para 3 anos, aquela fase que nada tá bom, que manda na gente, que grita, dá petice, joga no chão, essas coisas assim. Então, eu queria evitar a fadiga. Ai, fiz alguma coisa aqui. Então, eu queria evitar a fadiga e falei, vou comprar uma passagem que seja mais fácil. Então, eu comprei São Paulo, Chicago, e aí Chicago, Fargo, que são só 2 horas de voo. Como a conexão podia ser 27 horas em Chicago ou 9, falei, melhor 27, que eu vou para um hotel, durmo, no dia seguinte eu pego o voo para Fargo. Ok, chegamos em Chicago, teve que rolar um Polaramine no voo, porque a criança tava assim, enlouquecida. Falei, vou dar um Quando eles Polaramine, porque estão muito cansados, em vez dos bichinhos muito dormirem, eles cansado e muito ficam. empolgado, aquele avião cheio de luzes, porque ele já tinha voado em voo doméstico. Ele não lembra do voo da Nova Zelândia, né? Então, voo doméstico. Agora, quando ligou aquelas luzes, todo aquele avião enorme, ele virou no Jiraya. Ele ficou muito doido. Coitado de quem viaja perto de quem tem Não criança. parava de pular, de bater na poltrona da frente, na de trás. O que você faz com uma criança dessa? Eu falei, ai, olha, eu já vim preparada para isso. Eu falei, eu vou ter que dar umas gotinhas para ele dormir, porque não tá dando. Aí já tinha conversado com o pediatra, falei, posso, não tem problema, né? Uma vez só. Ela falou, não, tá bom. Daí ele dormiu, ótimo, dormiu, quase metade do voo, tranquilo. Chegou em Chicago, a gente foi pro hotel, tá maravilhoso, fiquei no Hilton, que não é caro também, né? Você pode, né? Aí passeamos em Chicago, fui na Once Upon a Child, comprei roupa de frio pra ele, que ele tinha super pouco, né? Ribeirão Preto, 40 graus, não Pensa tinha em roupa de frio. roupa de frio de verdade, né? Não é De uma verdade, porque aqui, jaquetinha. em Chicago já tava tipo uns -4, assim, mas aqui ia tá muito pior. Então eu falei, vamos lá comprar. Aí a gente comprou umas roupinhas, dormimos tranquilo, foi muito tranquilo. No dia seguinte, falei, vamos chegar no aeroporto com 2 horas de antecedência, é um voo doméstico, né? Tranquilo. Ai, Angélica. A gente foi devolver o carro, a gente pegou um carro alugado. Era num terminal X. Lá, o aeroporto de Chicago é gigantesco, né? No terminal X. Deixamos lá o carro, tudo bem, tudo certo, maravilhoso, perfeito. Pega o trenzinho, aquele trenzinho que vai de um terminal para o outro. O trenzinho me parou no meio do caminho, entre um terminal e outro, e não ia nem para frente nem para trás, não saía do lugar. Travou? Travou. Ai, meu pai. E ficou um tempo lá. E a gente começando a ficar atrasado. Falei, tá ficando em cima da hora, tá ficando em cima da hora. E eu tinha que fazer check-in, despachar as malas em um terminal, porque como minha conexão era muito longa, eu não pude recheck as malas e já mandar. Eu tive Tipo, que ficou tirar como se fossem 2 voos avulsos mesmo. avulsos. Eu não pude mandar a mala direto para Fargo. Eu tive que retirar e depois fazer o check-in das malas no dia seguinte de novo. Aí o check-in das malas era em um terminal e o embarque era em outro terminal. Tudo longe, com Tudo criança. longe, com criança, com mala. E assim, elevador, porque muita mala é elevador. Não pode ir pelas escadas. Eu sei que na hora que a gente chegou no terminal de fazer o check das malas, o Danilo ficou na fila para descer as malas pro terminal lá embaixo. E eu corri de escada com o Luca para tentar fazer o check-in, né? Enquanto ele estava descendo, não deu tempo. Sim. Eu podia embarcar no voo, mas não podia mais despachar minhas malas, porque tem um tempo. E aí eu conversando com a atendente da United, já, pelo amor de Deus, eu tenho que ir para Fargo, não tem mais voo direto para Fargo daqui, não tinha mais, era só um por dia. Aí ela falou, olha, tem um saindo de Denver, e aqueles remarcam o seu voo, não te cobra nada, né? É outra vida. Aí ela pegou e começou a me atender, ela viu lá que tinha um voo para
que eu ia de Chicago para Denver, de Denver para Fargo. Tudo que eu não queria era fazer um monte de conexão. Aí, enfim, acabei que perdi o voo. Ela mudou tudo pra mim. Na hora que eu fui agradecer, ela, tipo, conversando um tempo. Na hora que eu fui agradecer, ela falou assim: de onde vocês estão vindo? Eu falei: é do Brasil. Ela falou: eu também sou brasileira. Eu falei: tô aqui Gastei gastando todo o meu inglês aqui. Aí ela me ajudou, enfim, a gente pegou o voo, foi pra Denver, de Denver, veio pra Fargo. Cheguei em Fargo, em vez de chegar meio-dia, cheguei 9h30 da noite. Aí o Luca acabado, e assim, o Sanford me deu esse apartamento, assim, deu assim, né? Vai ter uma taxa que eu vou ter que pagar lá na frente, vai descontar do salário, enfim, mas é menos que um aluguel, com certeza. Então, veio uma pessoa Aí do chegar, já ter onde ficar, não ter que procurar. Exatamente. É Não. bem E assim, confortável, né? mobiliado, roupa de cama, roupa de banho, as tralhas de cozinha, tem tudo. E é um apartamento que, assim, alugar ele seria muito caro. Acho que ele é um dos mais chiques da cidade. Assim, fica bem no centro, é bem bonito aqui. Aí eu comentei, né? Porque a Conerics tinha me avisado que se a gente fosse chegar em voos depois das 7h30 da noite, que tinha que ficar no hotel, porque eles só iam fazer o check da gente no apartamento até as 7h30 da noite, porque tinha que ser alguém do hospital. Aí eu mandei e-mail para essa moça do hospital. Falei: olha, perdi meu voo, tal, não sei o que, eu vou para um hotel, que eu sei que você não pode me receber depois das 7h30. Que isso, imagina, eu vou. Ela veio 9h da noite me encontrar aqui no apartamento. Isso Uma já dá enfermeira. isso já é um welcome, né? A pessoa falar, Aí já foi me tô bem recebida. explicar onde ficava tudo. Aí eu falei: preciso ir no mercado, porque não tenho nada, né? Nem água não tinha, tipo, de comer não tinha nada, assim. Aí ela foi com a gente até o mercado, a gente tava com o carro alugado, ela foi com o carro dela na frente, mostrou onde era, ó, esse aqui é o mais caro, mas é o mais perto, é o que dá tempo de vocês comprarem. E, desculpa. E aí ela pegou e recebeu a gente e estamos aqui. Que dia você chegou? Faz o quê? 2 semanas? Cheguei eu comprei um voo marcado, né? Porque eu cheguei na sexta-feira do dia 13 e era long weekend nos Estados Unidos, era Martin Luther King, something, não lembro. E aí, o que aconteceu? Eu não pude dar... O meu social não saiu ainda. Até agora, já tem 8 dias. Porque são dias úteis, né? Dias úteis. Aí, por isso que eu não pude começar hoje. Eu vou começar só dia 6. Ah, mas é bom. Não. Mas assim, tá tudo tranquilo. Fora o frio, assim que você sai, com roupa adequada, tudo bem. Já saí pra comer sushi com as meninas, já comprei as coisas. Sim, tem um monte de gente aí, né? Tem a Elisa, tem a Elisa, a Samanta, a Nanda, a Lídia, o Elvis e agora eu, de brasileiro. Vocês vão dominar a Fargo, meu Deus. É. Conta pro pessoal, esse carro você alugou por conta própria? Você já tá vendo carro para comprar? Ou é carro alugado da empresa? Olha, a Conerics tinha aquela parceria com a Adventure, que era maravilhosa e não existe mais. Então a gente chegou assim, acabou a parceria, logo foi minha vez de chegar. Então as meninas conseguiram comprar carro usado, com uma taxa muito boa, e eles é um banco, então eles deram cartão de crédito, tudo que a gente não tem quando é recém-chegado, porque não tem histórico de crédito, né? Uhum. Então eu cheguei, aluguei um carro por minha conta, paguei por uma semana, porque eu queria tentar as outras parcerias, que é com a Mazda, com a Volkswagen, para tentar comprar carro com taxa baixa. Só que não deu certo. Por quê? Eles querem o cartão do sócio, o cartãozinho, que chega pelo correio, demora. Uhum. E eu não tinha como ficar bancando o carro alugado por 2, 3 semanas. E ficar o carro parado, né? Porque você não tá saindo para muitos lugares agora, né? A gente sai, como é muito frio, você sai qualquer lugar que você tem aqui tem que ser de carro. Por mais que você esteja numa região central, mas 2 quadras é muito. Não tem uma obrigatoriedade de ficar saindo, né? Você não tem. Ainda. Então, era um gasto desnecessário. Então, a gente tentou, por uma semana, fazer o financiamento sem que fosse um carro zero, que eu tava tentando evitar, sabe? Comprar carro muito caro e tal. Mas não teve jeito. Acabei fechando com a IAS, igual você fez, e muitas pessoas. A gente comprou um Jeep. Como que é o nome? É o mesmo do Tarcísio, Compass. Aí a gente pegou um Compass, assim, saiu uma parcela aí de uns $700, porque a gente não quis dar entrada, mas era uma 609 a parcela. Eu peguei um Tiguan. Porque eu queria uns 7 lugares. Porque como a gente recebe gente, tá, eu queria uns 7 lugares. Não é uma van, é aquele banquinho que sobe e desce, né? A van seria melhor, mas beleza, eu consigo comportar as pessoas que vão vir aqui visitar a gente. Ficou 609. Eu não acho uma parcela baratinha, mas para também não é absurda. E eu fiquei 4
4 meses com o carro alugado. Eles vão te fornecer o carro Já alugado tô com até você. o carro. Eu decidi na quinta-feira que eu ia desistir de comprar carro usado, porque também o juros estava sendo muito alto se a gente fosse financiar sem histórico. Muito alto, tipo 18%. Tá doido. Muito alto. E aí, quando a gente decidiu a IAS, eu falei com o Andrés lá na IAS, ele fechou comigo na sexta-feira, no sábado eu já fui pegar o carro de manhã, devolvi o que eu tinha alugado e peguei o da IAS. É um carro E enorme, aí, o uma legal é bike. que você não tem pressa nenhuma do seu carro chegar. Tipo, eu só Na- comecei a pagar a parcela quando eu peguei o meu carro. Então, eu É, fiquei 4 meses com o carro sem alugado, sem custo nenhum, custo. só a gasolina. É. Quando chegou o meu carro, ainda demorou, tipo, 20 dias para faturar, para vir o boleto. Aí, achei, foi bom, viu? Foi o que a gente conversou, eu e o Danilo, a gente falou, ai, vamos então, já que a gente já gastou com uma semana de carro alugado, vamos segurar um pouco, eu não vou pagar a parcela, não vou pagar seguro. Não vou pagar nada, só gasolina. A gente tá com uma Acadia, que ela é gigantesca, aquela da GMC. Tá atendendo super bem. E no meu contrato tá escrito de 3 a 6 meses para chegar o carro. E o meu, quando você aluga, vem aquele papel de quando termina o aluguel. E o meu carro não ficou pronto. E eu falei para eles, ó, o que eu faço? Eles fazem na hora lá um procedimento que eles estendem. Por Eu acho que eles e-mail, muito estender 2 tranquilo. vezes. Fui super bem atendida. Então, assim, É. eu vi gente que teve problema com a IAS, desistiu, devolveu o carro alugado, pagou aluguel, foi para outro. Esse era meu medo com a IAS. É. Foi Eu ótimo. O que até eles combinaram, perguntei eles isso. cumpriram. Eu perguntei para eles, eu falei, se eu encomendar um carro X e aí chegar o momento de vocês terem algum problema com a fábrica e não conseguem me entregar. Vocês não vão me oferecer, tipo, uma Mercedes, um Audi, um carro muito... Obrigar a pagar dobro do $1.000 preço do que eu pedi. Aí ele falou, não, a gente vai tentar te oferecer um carro na mesma categoria e na mesma faixa de valor do que você... Se isso acontecer, ele falou, é muito raro acontecer. Mas se isso acontecer, a gente vai tentar se adequar ao máximo ao que você já tinha. Agora, se você não aceitar de jeito nenhum, aí a gente tem que te cobrar o aluguel do carro. Então, também é justo. pode ser um problema? Pode. Mas também é justo, porque eles estão sendo investindo, claros, né? Vamos dizer. Se você quiser abrir mão do contrato, se for melhor outra possibilidade, você vai ter que pagar o aluguel de graça. Ai, Angélica, 4 meses aqui sem gastar um centavo com carro, sem Meu gastar Deus, nada com seguro. menina, eu bati o carro, troquei o carro, peguei 4 carros. Ó, batemos o primeiro, que era um Ford, um carro bem bom. Tudo foi SUV, tudo foi bom. Tudo gigante. Aí batemos esse. Foi um arranhãozinho, mas tive que ir lá devolver o carro. Poderia ter ficado com ele. Se fosse meu mesmo, tinha ficado do mesmo jeito. Pegamos uma van. A van tinha barata. Do nada, começou a sair umas baratinhas, a gente olhando. Será que veio da rua? Foi lá, trocou, pegou um Arcadia, igual esse seu. Enorme. Só que é um V8, né? Gasta. Bebe, que é uma beleza. Aí é que esse é zero, eu não sei se ele tá melhorzinho, a gente vai descobrir, pegamos faz 2 dias. O Eliel voltou lá, falou assim, não, esse carro tá gastando demais, troca pra mim. Aí pegou de novo uma Pacífica, uma van. Aí com essa van a gente ficou tipo 3 meses. Em um mês aconteceu um monte de coisa, depois a gente jaquetou. E foi super bom, atendimento fácil, sem acho que na Alamo, não, na Avis. Pegamos lá na Avis, já tava lá o contrato, só dei meu nome e o cara deu o papel lá, assinei, ele me deu a chave, tchau. Falou, volta daqui 1 mês só para fazer uma revisão. Maravilha. Então, assim, perrengue mesmo de você chegar, de ter que organizar as coisas? Não. Ó, o Sanford, né? Essa mesma enfermeira que me recebeu 9 horas da noite, ela já me deu um kit. Desse kit já tinha um vale presente, é meu bônus, na verdade, né? Não é um presente. Mas já deu o cartãozinho de débito com $1.600, assim, então já cheguei aqui, já não tô gastando do meu dinheiro, assim, do dinheiro em real, né? Faz algum tempo, tô usando esse bônus que tá lá no cartão de débito. Aí eu fui abrir conta em banco, aí eu fui fazer tudo. Então eu tô fazendo as coisas com calma. E aí os meus perrengues no Canadá, por exemplo, me serviram para me dar licença daqui. Eu troquei a minha carteira de habilitação canadense pau a pau, sem teste, pela daqui. Que bom. Foi muito legal isso. É bom. Vencida. Arrasou. E o seu marido também já tá cheio de proposta de trabalho, né? Que você me falou em off. Tá, o problema é que não tem social, tá esperando social. Aí as empresas estão falando, não tem problema, pode começar sem social, mas ele tá meio assim. Aí ele falou, eu vou esperar. Ele fala inglês, né? Eu sempre falo isso pro pessoal, que o marido, normalmente é enfermeira, né? Assim, a maioria, pelo menos que eu converso, tem, 20% de homem
80% a mulherada. E o marido tá lá de boa, vai chegar aqui nos Estados Unidos, vai ver o que dá. Só que se a pessoa chega, como o Danilo tá chegando, com inglês, ele arruma empregos bons, né? Aqui eles estão pagando, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, não sei se é os Estados Unidos inteiro, mas aqui em Fargo é tão impressionante que, assim, ele só atualizou o currículo dele no LinkedIn e no Indeed. Ele não aplicou para nenhuma vaga, as pessoas ligam espontaneamente para ele e oferece vaga e fica... É o contrário, parece que o trabalhador vai fazer entrevista com a empresa para ver qual que ele quer, porque tá absurdo, assim. Não, todo lugar aqui tem trabalho, porque é um país desenvolvido, país que gira o dinheiro, Exatamente. então todo lugar tem trabalho. Só que se o marido ou a esposa chegar aqui sem inglês, vai ter que trabalhar, vai ter que o marido vai cair para uma obra. Só que o cara, com brincar no bolso e para uma obra, é desnecessário. Dá dó, né? Se ele se preparar um pouquinho, né? Estuda aí uns 6 meses. Com o inglês básico Pera só um pouquinho. Amor, barulho. Porque o inglês básico pré-intermediário já ajuda muito, já dá para conseguir vários trabalhos diferentes. Né? Então é uma questão de planejamento mesmo, uma questão estratégica. Se a pessoa não ligar, quiser pegar um emprego mais pesado, tudo bem, mas ela não precisa se ela se preparar. Mas perrengue também não passa, né, Angélica? Se tiver disposto a trabalhar, vai conseguir trabalho Fome em não qualquer passa área nunca. que seja. Nunca. A pessoa trabalho mesmo que você não fale uma letra em inglês. É suficiente, eu tô com medo de passar por ficar apertado. Não. Só o trabalho do enfermeiro já paga as contas. Eu acho que, assim, não dá para ter uma vida luxuosa. Você não vai em outlet todo final de semana gastar dinheiro só não, mas você tem uma vida muito digna. Muito digna, bem tranquilo. Dá você para pagar seu todas as carro contas, zero. comer o que você Quando quiser. que no Brasil você ia comprar um Compass, Andressa? Não ia comprar nunca. Quanto tá um Compass no Brasil? 100 e tantos mil? Sei lá, não sei. Nunca fui pesquisar. Igual meu. Eu fui na Volks ver os carros antes de vir pro Brasil, porque eu não tinha noção desses carros grandes. Eu nem ia comprar esses carros no Brasil. Ué, o que eu ia ficar olhando? E aí eu fui ver esses carros da categoria que eu poderia comprar. O Tiguan, na Volks, estava fechado. Você não tinha acesso lá dentro do carro. Porque, tipo, eu fui lá no Shopping Aricanduva. Os pobres, eles não deixavam você tinha que pedir para entrar no carro. Eles estavam com os carros mais baratos abertos e o Tiguan fechado. Eu olhei pondo a cabeça no vidro assim. Quer dizer, eles têm o carro na loja, mas nem é o público-alvo. Exatamente. Eu não quis ver carro, porque eu falei, os carros que eu provavelmente vou comprar nos Estados Unidos vai ser carrão aqui. Aí eu vou numa concessionária para pedir para ver o carro, eu já conheço como que é vendedor brasileiro, né? Eles vão te olhar dos pés à cabeça, já vai fazer sua análise de crédito olhando para você ali na hora. Então, se eu não for vestida de marca dos pés à cabeça e descer de um carrão, eles não vão nem entender direito. Né? Porque eu conheço gente com muito dinheiro no Brasil que não tem cara de que tem dinheiro, e conheço muita gente que anda todo bonitinho, meu filho, não tem um puto. Então a gente foi ver, mas eu já sabia que ia ser outro padrão. Então, assim, a gente chega aqui, por mais que seja organizado, né? Você tem a oportunidade de ter uma nova vida. Então, se você for organizado desde o início, você vai ter um carro que você não tinha no Brasil, você vai viver num apartamento que provavelmente para ter no Brasil ia ser muito custoso. Muito caro. Se desse para ter, ia ser muito caro, ia só trabalhar para isso. Você vai no mercado sem ficar contando os trocados, você come o que você quiser, você tem acesso a comer. Quer comer camarão, você camarão, come, quer comer salmão, carne, o que você quiser. Come qualquer coisa, né? Não fica naquela, essa mistura é mais cara, não sei o quê. Porque isso todo mundo enfrenta uma vez ou outra na vida. Por mais que tenha uma vida boa, tem épocas que a gente fica mais apertado, o mercado já dá aquela, né? Já dá aquele baque. Né? Aqui você come o que você quiser, você toma sorvete da Häagen-Dazs. Você é feliz, minha filha. Você fica com sua barriguinha cheia e feliz. Você pode... comida aqui definitivamente não é um problema. Você pode comer o que você quiser. Tá mais caro agora, né? Tá mais caro, o pessoal tá reclamando, né? Eu que cheguei agora, tô falando... Tá pra mais gente, caro. Pra gente é outra coisa. O acesso aos passeios, aos lugares... Que no Brasil, para você ir num Outback, você gasta lá uma grana. Aqui você vai no Outback, não é nada. E muita coisa aqui não é nem cobrada. Aqui, por exemplo, aqui em Fargo, tá bom, uma cidade pequena, mas estacionamento nos lugares não existe. Não né? tem também. Em São Paulo, você não podia nem sair de casa, que era R$20 para estacionar o carro um minutinho que fosse. Exatamente. Aí, por exemplo, eu fui cinema. no shopping. Eu fui no cinema em Jacksonville com minha família. A gente pegou uma sessão à tarde. Foi R$1,50 o ticket. 1,50. As coisas são bem mais baratas, né? Tipo assim, tudo
bem, era uma sessão à tarde, mas quanto é uma sessão à tarde no Brasil? Por mais barato que seja. 20 reais, 30 no máximo. Então você tem acesso às coisas, né? Você... Eu levei o Luca aqui no shopping, né? Tem 2 shoppings, eu acho ainda que eu conheci na cidade, mas um dos shoppings aqui da cidade. E aí tinha uma área kids, assim, grande até, sabe? Com vários brinquedinhos e tal, uma porta automática. Aí eu pensei, né? Vou ter que comprar um ticket para ele entrar lá dentro. Não, Era for free. de graça. Pode deixar lá, pode sentar aqui no sofá, os pais lá. Não tava cheio, nem tava vazio. Ah, é algo que a gente não... Quem não vive não tem dimensão, né? Então, Exato. você tem acesso a ter qualidade de vida sem gastar tanto que nem no Brasil. Ó, eu tô repassando aqui os comentários pra gente poder responder as perguntas. Tá. Enquanto eu vejo aqui, me fala, você tá tendo que rever algum conteúdo? Como que você tá se preparando para esse seu começo aí? Como que tá o coração? Não tô preparando, vou começar, juro por Deus que eu vou. Mas não deu tempo ainda, que está aquela fase de adaptação, mas o hospital já me enviou 10.350 treinamentos. Aí tem vários, são muitos. Então acho que é para fazer o decorrer da vida, sabe? Porque não dá tempo. Acho que se eu for estudar Paniclex de novo, não é tanta coisa. Uau! Então eles mandaram vários treinamentozinhos online, daquelas aulinhas que você faz. E eu sim quero rever principalmente os termos, porque eu fiz Aniclex em abril, então já faz bastante tempo, não lembro mais. Aí eu conversando com as meninas, elas falaram que o começo, o maior perrengue é esse, você lembrar, você não lembra como fala uma seringa, um não sei o quê, um conta-gota, você não lembra coisa boba. Eu não sei várias coisas. Então, não A gente lembra pergunta assim, como é o nome disso? Tipo... então o que é isso aqui que eu tô na mão? Nome disso, eu sei para que serve, eu sei como você vai falar o nome. Porque às vezes não é óbvio, ou até é óbvio demais, né? Porque se você pensar, o inglês ele é bem nacional, né? Tipo, se gota é drop, aí conta-gota é drop. Então, só que daí na hora óbvio. Você dá aquela travada. Mas na hora você não pensa, você não lembra, enfim. Eu quero rever isso daí, mas se eu falar que eu já tô vendo, eu não parei ainda pra ver. Criança é duro, né? A gente não fica deixa com a cabeça. Deixa só quando ele dorme. Aí quando ele dorme, eu tenho 1000 coisas pra fazer. Não dorme. Ó, a Pami tá falando aqui, Andressa, sua linda, fico muito feliz por você. Eu trabalhei com ela lá no Sírio. Que legal. Que bom que você desistiu do Canadá e foi para os Estados Unidos. Eu aqui tentei 3 vezes a prova de inglês e nunca consegui. Eu acho que Canadá é muito bom também, é um país desenvolvido. Maravilhoso. E tal, mas é que é difícil comparar com as possibilidades que a gente tem como enfermeira aqui, né? É que lá o processo, o NCLEX é o mesmo, o teórico, mas você tem um NCLEX prático e você tem que voltar para a faculdade para fazer um curso de bridge por um ano. Caríssimo. 8 mil, acho que o semestre. Avião. E tem que ter um visto de estudante para fazer o curso. Ah, não. Vem para cá. Ó, NVC do Texas tá impossível, a Franciele falando. Aguardando há 4 meses uma entrevista. Nossa. A live vai ficar gravada. Parabéns, Andressa, pela conquista. A Irene tá falando. Quanto tempo de validação até a saída do Brasil? Você falou, mas dá uma refrescada, por favor. Da validação foi em novembro de 2021 e a entrevista foi em dezembro de 2022. Um ano e um mês. Amei seus stories ontem, quero conhecer daqui seu condado. Acho que é aí de Fargo. Quero amizades assim no processo, tem que estar envolvida. Faz workshop que você vai conhecer um monte de gente. Vai Verdade. No Instagram, chama no privado. A gente se conheceu chamando no privado, Exatamente. Né? A gente responde. Às vezes demora um pouquinho, mas responde. Com certeza. Enfermagem Unida ganha mais, adorando a live. Obrigada. Semblante da Andressa e da Angélica está levíssimo. Dólares. Vai ficar melhor em iPhone dólar. Com uma câmera boa, muda tudo. Eu falei ainda, gente, assistam os vídeos lá do YouTube, mesmo os mais antigos. A câmera era boa? Não. A luz era boa? Não, mas o conteúdo sempre vai ser. A gente vai melhorando, né? A gente tem acesso às coisas. Aqui a gente compra um iPhone como quem compra uma calça jeans. É tipo bobagem. No Brasil, é bem tem um iPhone 14 Pro Max, meu Deus. E se tu conseguir comprar, tu tem que andar com ele escondido. Escondido, né? A minha mãe, tadinha, ela fala assim, tô saindo, respondo quando eu chegar em tal lugar, guarda. Porque mesmo que seja um Xiaomi, um chinês qualquer, é duro, né? Ai, o que foi mais difícil? A prova do NCLEX ou do IELTS? Eu sei, né? Sem dúvida. Estou me preparando para as duas e vem aquele frio na barriga só de pensar.
é só fazer uma coisa de cada vez e entender o processo do desenvolvimento da prova. Leva tempo para você pegar a malícia da prova, para você entender as estratégias, ficar no ritmo da prova, né? Eu acho o IELTS mais complicado porque a variante de como você está naquele dia pesa mais por conta do speaking. Agora, no NCLEX, assim, acho que como você está importa, mas você não precisa falar com ninguém. Você está ali lendo, interpretando o texto e respondendo. Mesmo, é raciocínio. Exato. E o piso, que já virou uma novela. Ah, gente, desapega disso aí. Você não nasceu para ter piso, não, minha filha. Você nasceu para ter teto. Teto. Sai dessa miséria. Mas não é piso. Quem está longe, às vezes, são as que mais torcem pelo sucesso da gente, com certeza. É aquilo que eu falei, às vezes quem está perto não é capaz, as próprias frustrações, ou então a falta de perspectiva. A vida dela foi tão difícil que ela não consegue enxergar uma vida melhor. É verdade. Quando eu falei na faculdade que estou graduando para emigrar, um monte de gente debochou, e até hoje falo. Deixa eu debochar, debocharam de mim o processo todinho. Debocha que depois você vai me ligar e querer ficar na minha casa no final de semana. Exato. Né? Exatamente. Eu me perguntando do processo, eu vou responder de boa, vou ensinar e vou ajudar. Ai, bobagem. Qual a cidade que a Andressa mora nos Estados Unidos? Eu não consegui entender. Aí o pessoal já colocou aqui, Fargo. Fargo. Qual área vai ser UTI, né? Eu amo quando o pessoal que tá na live responde as coisas. Um Onix aqui no Brasil tá 70 mil financiado. Pelo amor de Deus. Eu fiquei 2 anos no Brasil com um carro que meu sogro emprestou pra gente. Eu me recusei a comprar, então não sei nem preço. E o meu carro tava tão ruim. Era um carro bom, era um P4 Picasso. Tipo, todo coisa, mas tava velho. E aí era problema no câmbio, problema na roda, problema no vidro. E qualquer problema, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Eu falei, eu vou ficar com ele até ele desmontar, e eu não troco, eu não vou investir. Eu via os colegas trocando de carro, comprando carro novo, comprando carro caro. Eu falava, o quê? Nem a pau. A colega tá falando aqui, ó, cinema à tarde em Salvador, R$42. Aí você vai, você, seu filho e seu marido, aí você compra pipoca, aí você paga o estacionamento do shopping. Pipoca, eu fui no cinema antes de vir pra cá assistir Avatar. Acho que a gente pagou R$53 a pipoca. Pelo amor de Deus. É uma pipoca. Não. Tá errado. Como você fez com a escola da criança? Então conta aí um pouquinho, que eu sei que esse é um perrengue. Problema. Tinha até esquecido disso, me lembrou. Vou ligar lá hoje. Não tem daycare, tem uma luz aqui atrás, tá me atrapalhando. Não tem daycare aqui na cidade. Assim, tem daycare, não tem vaga, né? Eu liguei em 12 daycares. Todos, eu só vou ter vaga a partir de maio. Tô na lista de espera, em alguns a partir de maio, outros a partir de junho, outros a partir de setembro. Mas isso também porque eu sou chata, que eu quero daycare o centro, sabe? Que é uma creche mesmo, um center. Eu não sei explicar como seria no Brasil. Porque é alguém que cuide só do seu filho. Você quer um lugar de desenvolvimento pedagógico. E aqui também tem os family daycare. Então, você pode montar um daycare na sua casa e pode ter até um número X de crianças, depende da idade. Não quero. E também não quero. Qual vai ser o seu plano? Se você precisa trabalhar, o Danilo já tá para trabalhar? O Danilo não vai trabalhar. Então, você vai esperar até surgir a vaga. Daycare. Aí... Aí dá pra... Afinal de contas, o seu trabalho é a prioridade, seu filho é prioridade. Alguém tem que abrir mão de alguma coisa. Se é suficiente, assim. Empregadores, as entrevistas que ele tá fazendo. Gente, eu tô no cantinho aqui que eu tô tentando fugir da luz. Aí ele tá conversando com os empregadores se ele pode ter um horário mais flexível, talvez à noite, talvez, né, um horário intermediário. Ter dos seus plantões o inverso. Porque aí quando eu estiver de plantão, ele vai trabalhar em outro horário. E eles estão super abertos. Eles estão falando, não, lógico que eles estão desesperados. Você vai trabalhar de dia ou de noite? Eu não sei ainda. Eu, pelo hospital, eu fico 3 meses de orientation, né? Que é sobre shadowing. Seguindo alguém, né? Com um preceptor. E aí eu vou fazer a escala do preceptor por 3 meses. Depois que eu vou poder escolher os meus plantões, né? Então, por enquanto, eu não sei se vou fazer dia, noite, final de semana. Também não tô me importando. Eu sofri com a ida para a noite, mas tem sido melhor do que eu esperava. É o que a Lídia falou, que de noite mais tranquilo, de noite... Eu tive uma emergência terrível no último plantão. Tava na caixinha de pergunta. Tarará.
com a minha paciente de boinha. Daqui a pouco a outra paciente teve uma baita intercorrência lá, mãe e bebê. Aí todo mundo em cima, acabou, né? Acabou, né? Todo mundo lá resolveu, deu tudo certo. Mas à noite é isso, você não tem nada. Quando tem, no Então, final do e plantão, todo UTI, mundo aqui, ó, da adrenalina. eu ainda não sei, mas pelo que eu tô aprendendo com a Lídia, ouvindo, né, o pessoal falar, o médico não fica ali, né? Porque UTI é fácil no Brasil, porque você tem a equipe médica ali para resolver, tem os técnicos, então o enfermeiro meio que fica administrando, faz um procedimento ou outro que é privativo, ajuda, Aqui, mas né? assim, a responsabilidade não é sua Não, aqui 100%, você é né? a linha de frente, a linha do meio, a linha de trás, aqui você é tudo. Então, Mas é graças bom. a Deus que eles dão um bom tempo de treinamento, né? Porque 3 meses eu acho bastante tempo. Mas se você vai ver que o seu maior desafio não é a É o assistência em inglês, si, é a né? comunicação e o entender como aquele lugar funciona. Para onde que eu ligo na situação tal, como eu resolvo o problema, não sei o quê, quem é que cuida de tal situação. Quando você entende, tipo, parece que sai Um peso. uma escama dos seus olhos assim. Ainda não saiu, ainda tô meio míope, mas tudo bem. Aí Ah, você mas se sente mais seguro, entende? É dia a dia. é. Mas eu Eu acho vou que o vir aqui contar procedimento para em si não vocês vai quando eu ser seu começar. problema. Vai, lógico, já Eu tá acho que a gente complicado. enfrenta tanto perrengue no Brasil, tem que dar conta de tanta coisa. Às vezes é problema que nem é nosso. Eu sempre fui a revoltadinha do hospital que A boca grande, né? não aceitava ser capacho de médico, que não aceitava ouvir grito, desrespeito, que não ia ligar no ar-condicionado para resolver problema de ninguém. Que eu falava, eu não sou da manutenção, não sou da TI, eu não vou acumular essas funções. E aí eu arrumava muita briga. E Que só de é saber que aqui eu vou cuidar. esperado do enfermeiro, né? Era ridículo, né? Porque, É, entupiu a privada. Tá, gente, o que eu tenho com isso? Eu não sei desentupir mas é privada. uma Liga lá na das funções manutenção. embutidas, né? Então, liga lá na manutenção. Aí, por que você não liga? Você que identificou que tá entupido. É eu que tenho que ligar? Eu era muito Não. estressadinha. Quem me conhece, Aqui, tá aí na live, sabe. aqui você sabe, que você já sabe, que eu sei que você é É, esperta. Quem frita o hambúrguer não bota o tomate no sanduíche. exatamente. Ah, É minha isso que filha, eu é quero. Cuidar cada do um meu na sua função. paciente e pronto, sabe? Exato. Também, se precisar o cara do tomate fritar o hambúrguer, ele não vai dar conta. Vai ter que Tem que chamar estar outra pronto pessoa lá pro de baixo. contrário, né? Exato. Mas tudo bem, porque daí você vai lá, faz o seu e segue sua vida. Ó, tem uma pergunta aqui. Como funciona o NCLEX? Faz workshop, Vanessa. Você vai saber tudo. É Vai muita mudar, coisa, né? né? Vai mudar agora em abril, né? Ai, eu estudei tanto. Olha, eu tô estudando coisa que eu achei que eu nunca mais ia olhar. Entrar em site oficial da Person. Tô entrando em Nem tudo, lembro pegando como tudo. faz isso, mas. Exato. Você me ajudou no No primeiro workshop, né? Então, comecinho, você viu quanta informação que a gente tem que ir atrás, porque por mais que a gente tenha feito processos, coisas E não atualizam, mudam. é assim, dar um Google e a informação aparece. Você tem que entrar lá no site, caçar E onde tá em português. aonde fica? A gente que fez o processo ficou caçando, É, lembra? eu fiquei Então da faça um Joseph lá, um monte de workshop, detalhe. porque o dinheiro que você paga para fazer o workshop é tipo um tip. Você não está me É. pagando o valor de um serviço, você está me dando um tip, uma Eu que fiz, por gorjeta. exemplo, eu fiz. Esqueci o nome, quando alguém faz para você Assessoria. com assessoria. Por que que eu fiz? Eu estava no processo canadense e eu entrei no processo americano e eu estava trabalhando, eu tinha uma criança de 1 ano e estava acontecendo muita coisa. Não tinha, realmente eu não tinha tempo para sentar e ficar vendo informações. E aí eu paguei. E assim, vale a pena? Muito, não me arrependo. Achei maravilhosa a consultoria que eu fiz, quem me conhece sabe. E eu indico, mas se você tiver tempo e você puder fazer Você faz. sozinho, é uma economia. Que você vai Opa, pagar outra coisa, outra taxa, porque vão vir porque vai muitas. pagar coisa. Pelo amor de Tá? Deus. Mas vale, tá, gente? Vale. Se você tiver que pagar, gastar 20, 30 mil reais, é trocado Vale, vai perto fazer um dos benefícios que você EB2, tem. faz um EB2 pra você ver o É, preço, que é um advogado para fazer o processo. compara com o visto de investidor, Né? compara com o visto de estudante, até o visto de Tem estudante. estudante Quanto gasta? caríssimo. Da escola, em dólar, que você tem que Exato. pagar. Então, assim, não é gasto, é investimento. Investimento. A Rafa, tem uns nomes aqui que é difícil identificar, uns arrobas, mas vamos lá. Parabéns, meninas, seu enfermeiro aqui
em São Bernardo, eu morava aí, em Ferrazópolis. Eu estou no processo, sou casada e pai de 3 filhos, e ver vocês, mães, que passaram por tudo isso, nos motiva muito. Sucesso para todos. Vem com tudo, meu filho. Vem que é outra vida. Para nós, para o casal, para a família. Ó, quem não quer dirigir um carrão sem problemas, zero, né? Quem não quer até chegar em casa? Nossa, eu tô feliz da vida com a lava-louça. Ai, que delícia. Secadora. Eu já tinha essas coisas no Brasil, né? Eu tinha Eu carro não. automático. Tava velho? Tava, mas já era. Eu tinha lava-louça, tinha, mas aqui é desse tamanho. Ah, panela de pressão dentro, E limpar pode pôr. o fogão, menina, você faz só assim, ó. Que delícia! É outra vida. No workshop você fala sobre entender a prova? Absolutamente os detalhes. A Andressa me ajudou, ela sabe disso. Que eu esmiucei. Ó, faz As falta. O NCLEX, assim, até eu conseguir me organizar para estudar, demorou mais do que estudar. Eu estudei só Exato. 3 meses. Foi total que eu estudei, foi Porque 3 você meses. pega tudo e você fala, o que eu faço com isso agora? E começa o material e vê que não é aquilo e começa outro. Você tem tudo na mão hoje em dia, né? É. Vale a pena, gente. Eu duvido. Eu, no final do workshop, eu sempre paro para ficar batendo papo, né, com as pessoas. Não tem como a pessoa falar assim, Angélica, não gostei, Angélica, não era isso. Porque não tem como. É absolutamente uma oportunidade de Mastigou, entender. entregou, é só a pessoa Só não posso ir lá fazer a prova engolir. para você, né? Se eu pudesse, eu ia pagar, você ia ter que me pagar o rim. Não, porque a organização para estudar para o NCLEX é o principal. Se você se organizar e conseguir estudar dentro de um esqueminha já organizado, resolveu 80% do problema. O resto é você. Eu acho muito, com certeza. E passar, e se livrar disso. Não tem preço. Vai estudar pro IELTS. Né? Aí tem outro BO depois. Fique em paz que não vai faltar BO. As pessoas pensam que é fraude, as pessoas não acreditam no processo. É por falta de informação, né? Qual a idade da criança? O seu menino tem 2, 3 fez, né? A minha fez 4. Ai, meu Deus. Quer escolher a roupa que vai pra escola, que é vestido. Já não quero esse, quero a bota, que agora que eu saio na neve, quer a bota toda hora, quero isso, quero aquilo. Eles estão cheios de querer, né? Tudo bem. Melhor... E a gente ama tanto. E a gente olha com essas carinhas. Dependente, quer que ela seja dependente? Não. Ixi, a minha tá pronta, minha filha. Capaz dela pegar a chave do carro e sair. Meu filho falou, calma, mamãe, pode ir. Eu tava na casa da Lídia, que eu fui lá, aí ele tava brincando, eu falei, vamos embora, Luca, eu não quero. Eu falei, então tá, fica aí. Tá bom, mamãe, tchau. Aí a gente saiu, eu e o Danilo, fechou a porta, ele sentou no sofá e ficou lá. Tá seguro? Tá de boa? A gente cria assim, aí depois fica, ai meu Deus, meu bebezinho. Já era. Aqui nos Estados Unidos, na Virgínia, no cinema, se comprar a pipoca grande a refil, você pode comer à vontade com a sua família e paga uma única vez. Cinemark dá de doido querendo fazer isso, mas aí você paga 50 pau o saco da pipoca. Mas assim, eu fui no Cinemark e não tinha refil, não. Pelo menos em Ribeirão não tinha. Não tinha mais? Então, era na minha época. Ou não é Cinemark, talvez seja outro Cinemark. Qual a área do Danilo de trabalho? O Danilo fez fabricação mecânica no Brasil e ele terminou a faculdade dele, ele foi já para o Canadá. E aí, isso com 22 anos. E aí ele já arrumou trabalho na área dele. Na época dele, o Canadá, você estudava inglês, você tinha direito de trabalhar. 2014. E aí ele conseguiu trabalhar na área dele lá. Então ele faz fabricação metálica, estrutura de prédio, todas essas coisas que tem a ver com maquinário agrícola. E aí é uma área muito boa aqui fora, né? No Brasil é peão, coitado. No Brasil ele mal trabalhou. Aí é capaz dele ganhar mais que você. Mesma coisa. Olha aí. Ou até mais, dependendo. Porque eles conseguem mais horas, talvez, enfim. Olha só que oportunidade. Por isso que esse é um processo familiar, né? Se o cara chega aqui falando inglês... Nossa, eu acho que igual de ir embora. Porque a gente se conheceu fora. Os dois tinham a mesma visão. Então, foi uma luta junto. Assim. É bonito. Ele segurou muito a onda, porque eu sou muito estressadinha. Então, eu tava estudando, não conseguia entender, às vezes, uma coisa ou outra. E a gente fica revoltada, e TPM, a criança e o trabalho. Nossa, ele tinha que dar conta do Luca, de mim, da casa, porque às vezes eu chegava em casa se estivesse sujo, bagunçado, ou qualquer coisa, é um motivo de estresse, porque a gente tá estressado. A gente já tá aqui, né? Eu falo que o tempo tende a nos melhorar, né? Eu melhorei o meu marido,
Vejo ele claramente outra pessoa Uhum. hoje e eu também sou outra pessoa, porque a É, gente se ajudou nisso, né? E vocês têm se ajudado também. são É, perrengues diferentes para os dois, mas com o mesmo é o foco. casamento, né, de É. verdade. Tem banho noturno no CTI também? A Lídia disse que não tem banho, na E quando verdade. A é gente banho, não é toma banho, né? banho aqui, falou que passa um paninho só assim e não existe essa de molhar o paciente, não. Eu gostei. Bem melhor. Mais fácil, pelo menos, É, né? gostei. Na visão de vocês, o que esperar do novo modelo da Uniclex? Fala a sua visão, depois eu falo a minha. Eu fiz aquelas 30 questões, 30, né? Questões depois da prova, que era no Uhum. modelo novo. Achei que parece mais um estudo de caso, que você segue mais um raciocínio crítico, e parece que você segue o mesmo paciente em todas as questões. Não achei que pode ser mais difícil. Eu acho que tem menos pegadinha. Eu acho que dá para você ir É, mais no raciocínio do que, por exemplo, porque no NCLEX que você eu tem mais informações a respeito da situação. cada Então você pessoa tem. tenha mais informações. Exato, então você tem como contextualizar melhor, eu acho. Eu Porque não eu acho que vai ser para pior, também não. acho. De boa. Não, o outro, você tinha aquela coisa, qual que é a resposta mais certa? Esse menino não queria Uhum. aquelas satas. Porque eu falava, não, esse aqui tá certo, mas esse aqui também tá certo, aquele ali também tá certo. Qual que tá mais certo? Eu sei lá. Aí eu ficava maluca nas satas até eu Mas vai aprender. continuar tendo essa Vai. vai. No workshop eu coloco direitinho a comparação das duas provas, o número de questões, como vão ser essas questões, inclusive com exemplos, porque tem formatos novos de Olha, questões. eu lembro Então, assim, tipo de prontuário. isso. É. Tem uma questão que você tem que destacar a palavra, enfim. Eu não acho que seja mais difícil, mas você tem que conhecer bem a estratégia para você chegar lá saber o que esperar, né? Eu não tenho como lembrar muito, porque eu tinha acabado de terminar, fechou em 92, eu tive que fazer aquelas 30 questões que foi, tipo Também. assim, uma tortura. Eu só queria saber o Ai, que você você quer colocar de qualquer jeito, você quer sair correndo por mim, eu aquilo. ia falar E que o medo responder, mas fiquei com medo. de valer alguma coisa? Não, eu também respondi direitinho. Ah, ninguém merece. É, Qual é a data do workshop? Não consigo nessa turma, eu não tenho data para o próximo. Sabe informar se é possível compartilhar o link do YouWord? Pense em comprar com outro colega. Eu comprei. Usou nós três. Tem os eu seus. fiz Nurse. No Simple Nurse a gente dividiu em 4. Dava uns bugzinhos, tipo, 6 horas da tarde, quando todo mundo entrava, aí você respondia umas questões, na hora que você ia tentar mudar de link, ele saía, você tinha que logar de novo, porque tava todo mundo logado. Mas e o Word eu não quis, porque eu queria as estatísticas. Estatística. Assim, eu fiz tudo no papel. Eu consegui, paguei bem baratinho, porque dividi com mais Ah, duas. Dá para fazer, tem que ter alguns cuidados. Eu falo sobre isso no workshop, porque eu já sei que os enfermeiros tudo duro, querendo economizar ao máximo, eu explico as coisinhas. Nos grupos o pessoal fala bastante também, mas dá sim. Sou enfermeira, mas o meu esposo é engenheiro. Sabe? Alguém sabe sobre o processo de validação de diploma de engenheiro? dinheiro do quê? Porque eu sei É. de agronomia e engenharia florestal, não precisa validar. Você pode arrumar trabalho, com o diploma do Brasil traduziu ali, pá, lindo, Uau. maravilhoso. Acho que civil, engenharia elétrica e de outros 500. Tem uma engenheira que é Ana Madureira. Ela explica como faz o EB2 Self-Petition. Ela tá no YouTube. Ana Madureira. Ela é engenheira, então dá uma olhada no conteúdo dela, fala com ela, enfim. Aí tem alguém já respondendo aqui do engenheiro. Boa tarde, meninas. Estou fazendo inglês há 3 meses, ouço música, vejo filmes, falo sozinha em casa, mas ainda assim sinto que não sei nada. Vocês tiveram essa sensação até É hoje? Porque parece que não. Gente, até hoje, muito, muito, muito. Relaxa. Você não sabe o quanto você tá bem até. Então você não vai saber nunca. Até hoje eu tava assistindo uns vídeos meus de 2016, assim, em lugares no Canadá falando inglês, com vergonha alheia de mim mesma. Ninguém julga, ninguém nunca me julgou que Não. meu inglês é ruim. Às vezes eu tô falando, eu vejo que a pessoa tá se concentrando, fazendo um esforço em me entender. Mas eu já chego falando, olha, eu sou enfermeira brasileira, tô aqui há pouco tempo, me ajuda a te ajudar, eu quero fazer o meu melhor. Aí você ganha a É pessoa, né? mesmo. Vai Peraí, só um cair. minutinho. Amor, tira Tá, um pouquinho, por favor. tá acabando, Falou, Luquinha. tá aqui ansioso, fala Ah, oi. deixa eu ver essa cara. Oi, Oi, amor. bem. Oi, menino americano. Graças.
Então, o inglês é sempre, a gente vai aprender para sempre, não tem como. O português, às vezes surgem palavras que eu nunca ouvi falar, uai. O inglês Tá vai ser a tudo mesma bem, né? Não, se colocar o inglês como um empecilho, se quiser se cobrar, falar o inglês perfeito, fica aí mesmo. Você vai ser coisa. muito infeliz. E Agora, aqui aí, você erra, não, tudo bem, seu inglês tá ótimo. exato. Os pacientes falam, mas você tá eles falam assim, you are doing very well. É, Tipo, você tá indo muito bem. Que eu falar, ai, desculpa se eu não te entender, se eu falar errado. Às vezes eu preciso procurar uma palavra, eu tenho que dar orientação, né? Eles levam de boa. Nunca ninguém. Não tive problema. vai Então, ter vem. caso. A Lídia já teve experiência de alguém tentar fazer gracinha, tirar onda e tal. Mas eu acho que gente escrota em todo lugar. Não vai Normal, ser. né? É dar um azar, assim, mas também é aquilo que eu sempre falo: se a gente sabe quem a gente é, qual é o nosso propósito, essas coisas ficam pequenas. Eu não tô nem aí pra opinião daquela pessoa, nem sei quem é. Né? Tipo, quem me interessa não tá me cobrando. Nós, É. a Evila tá falando, nós sabemos nosso valor, infelizmente não temos aqui, exato. Eu sei bem o que é essa. Olha só, Bernardo tá falando, eu sei bem quem é essa coordenadora. Tem um comentário aqui. Quanto tempo demorou a validação? Essa a gente respondeu. Acho que a gente já respondeu aqui as outras perguntas. Bem, eu quero já te convidar para depois que você tiver assim um mesinho no hospital, você voltar aqui e contar pra gente. Eu tô muito feliz que você chegou. É muito bonito ver alguém conquistando, né? Como eu sempre falo, eu sei o peso disso. A gente olhar para o nosso filho e saber que você fez o seu melhor e chegou lá. Para o seu marido vai ser uma grande oportunidade também. Vai. Vocês conquistaram isso juntos. Isso vai fortalecer vocês como casal. Amadurece demais, né? Porque é na dificuldade que a gente se aproxima, né? Ou não dá certo, você Exato. desiste, acaba, porque assim, o relacionamento fica muito afetado. Eu só queria saber de estudar, trabalhar e dormir, porque era o que eu conseguia, o que dava para fazer no tempo que eu tinha. Cortisol Lá aqui, em né? passou. Engordando, comendo. É, Mas depois tudo vai se organizando. Então hoje vocês estão iniciando a vida nova. Eu tenho certeza que vocês vão longe. Quando quiserem vir aqui para Geórgia, passar uns dias na piscina aqui no calorzinho, pode vir. Né? Eu o tenho muito carinho por você. corre que eu preciso de sol. Eu tenho muito carinho por você, pela sua família. Já tem tempo da gente conversar. Então, o que eu posso te falar assim, que Deus abençoe, que você tenha as melhores pessoas do seu lado, né? Que sejam gentis com você, que você tenha boas oportunidades e que se tiver problema, eu tenho certeza que você é forte suficiente para levar isso de boa. Não vai ser o primeiro e nem o último. É o último, com certeza. Já tô Quando pronto tiver, para chorar quando tiver ruim, você lembra do hostel, você atendendo lá. no telefone, gente. Eu já tô vendo o telefone no local. Eu já falei pro Danilo que eu vou chegar em casa chorando qualquer dia, falando o que aconteceu no plantão. Não sei, não entendi nada. Eu não chorei nenhuma vez, tá? Passei perrengue, mas Tô não chorei. brava, mas eu não choro, não. É mais difícil. Respirava, pensava, tudo bem, não fiz nada errado, né? Não botei a Tô me vida de sentindo ninguém em idiota, risco. mas tudo bem. E respire e fala, uma hora isso vai passar, é só um momento. Então, bem-vinda à sua vida nova, a vida que você conquistou, parabéns. Eu desejo que saia a escola logo pro Luquinha, né? Ele fala, ai, mamãe, quero ir pra escola. Ai, que dó, né? Mostra bastante coisa aí nos seus stories, me marca para eu repostar pro pessoal, Tá bom. né? Porque as pessoas se interessam muito, é muito bom ver a neve. Eu nunca vi a neve, eu fui a Nova York, um frio lascado, não teve neve. Eu vou ter que ir aí, Não, Farm. aqui, filha, tem pra dar e vender. Você pode errar na Aqui neve. só tem neve. Então, bem-vinda. Vai ser, eu tenho certeza que vai ser uma vida nova cheia de alegrias e desafios, mas com muitas conquistas. Obrigada, viu, Parabéns. Angélica? A Angélica foi minha mentora, me ajudou muito. E eu tô aqui um pouquinho por tua causa. Obrigada. Eu fico muito feliz. Para mim é uma honra poder fazer parte, porque eu sei a bênção que é isso. Então, se eu participei disso, meu Deus, que honra. Obrigada, viu?
pessoas. Tenho certeza que eu não sou nem a primeira nem a última que falou e vai falar isso pra você. E eu amo isso. Amo mesmo, você sabe. Um beijo. Fica com Deus aí. Fala muito obrigada pro Danilo que segurou a onda para você poder participar. Ai, eu... Tá louco já, surtado. Fala obrigada por mim, por todo o pessoal, porque com certeza a sua fala, a sua experiência, com certeza semeou aí na vida de um monte de enfermeiros novos. É isso mesmo. Tá com pau aí, minha filha. Vai brilhar. Um beijo. Tchau.